nunca, nunca pare de vibrar. Olá pessoal, eu sou Marília Horft, estamos aqui nos estúdios Machine Records para mais uma gravação do LilaCast, edição de número 15. Mas antes de apresentar a nossa convidada, eu quero agradecer aos nossos seguidores, aos comentários, às curtidas. Legal que vocês estão participando com a gente, gostando dos nossos assuntos. Então, quero pedir para que vocês continuem, se inscrevam no canal, apertem o sininho, dê um like e comentem. E compartilhem os nossos assuntos e as nossas edições. Muito obrigada. Então, agora nós vamos apresentar a nossa convidada, Isabela Ostoreiro. Ela é uma psicóloga clínica. Ela foi convidada e ela trouxe aqui uma abordagem pra gente. Acho que ela pode falar melhor do que eu, né, Isabela? Isabela, por favor. Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu atuo nessa área da psicologia clínica, já tem alguns anos assim que eu tô atendendo nessa área. E o meu foco é mulheres, meu público-alvo, mulheres, falando sobre autoestima também, né? Eu gosto muito desse assunto e assim, é legal que é um assunto que a gente consegue desmembrar muita coisa. Vem de muitas questões, tem várias abordagens, dentro da psicologia mesmo, né? Tem várias abordagens que a gente consegue falar sobre isso. E a minha abordagem que eu uso é a terapia cognitivo-comportamental. De uma forma muito, assim, simplista. Basicamente, a gente vai entender como que os nossos pensamentos influenciam na forma que a gente se comporta, na forma que a gente se sente. E também as nossas crenças centrais, né? Eu acho que o filme, Divertidamente, ele tem muito disso. É um filme, assim, que explica de uma forma muito lúdica como funciona a nossa mente. Então, eu costumo conversar com os meus pacientes sobre isso, usando o filme como se fosse um exemplo, assim, de como que funciona a nossa cabeça. Como é que a nossa autoestima é formada, que é o nosso senso de si, nossa ideia sobre a gente de uma forma geral, né? Então, eu gosto muito de falar sobre isso e também de apresentar como que a cultura, a parte social, influencia nisso, principalmente a infância. Então, é um assunto que eu tô estudando bastante, de acordo com a minha abordagem, que é uma coisa bem científica, assim, e tem gerado vários resultados positivos na clínica mesmo, né, no meu dia a dia com as mulheres que eu atendo, então tem sido uma coisa bem legal. Qual o perfil de mulheres que você atende? Tem perfil, assim, de idade, Sim, então, agora eu tô fazendo uma migração pra minha clínica, pro meu público mais específico, que seria na idade, em média, entre 20, 30, 40 anos, que é mais ou menos essa idade de jovem adulto / adulto, então é mais ou menos nessa Mas começam linha. a surgir, né, os bloqueios. Na verdade, sempre tem, né? Só mas que a gente não percebe, não percebe. né? Quando é até muito essa idade. pequeno, geralmente, tudo que a gente vê do nosso ambiente é como se fosse uma esponjinha, né? Então, criança eu costumo falar que é muito esponja. Vai só absorvendo, Não tem absorvendo. um filtro tão específico, a gente vai desenvolvendo esse filtro ao longo do tempo, que tem muitas vertentes, às vezes pode ser um filtro um pouco mais sujo, um filtro um pouco mais limpo, da gente conseguir diferenciar quem eu sou, quem eu não sou, quem os outros falam que eu sou. Então, eu percebo que a partir dessa idade, assim, de 20 e poucos anos, tem algumas crises específicas, né, que alguns autores vão falar. Só que é muito pessoal de cada um também, é muito pessoal de cada pessoa. Sim, claro. Então, envolve muitas questões, assim, sabe? O que você tem pra falar, assim, da autoestima das mulheres mais maduras? O que você acha? Como você vê? Assim, quando a gente fala... Eu vou voltar um pouquinho na infância pra chegar nessa idade, porque é importante a gente então falar fique à vontade. sobre desenvolvimento humano e tudo mais. Como é uma área que eu estudo também, não tem como a gente não falar da fase adulta sem falar de como que tudo isso foi construído ao longo da infância, né? Muito bom. Então, por exemplo, quando uma criança tá lá, ela geralmente escuta muita coisa, ouve muita coisa. As experiências que ela tem vai moldar a forma que ela se enxerga, que ela enxerga o mundo, que ela enxerga os outros. Então, é toda uma construção que ela vai tendo. Se uma criança, por exemplo, ela foi negligenciada, se ela sofreu algum tipo de violência, se ela apanhou, se ela passou por um processo, assim, delicado durante a infância... abuso... Ou abuso, ou às vezes não precisa ser nem algo tão, tipo, nossa, que coisa horrível de, sei lá, alguém passou por uma situação muito violenta. Às vezes só de apanhar, ou sofrer punição, ou algum tipo de retaliação, comparação. Isso tudo vai moldar a autoestima dessa criança até. Mas a gente sabe que existe, né? Abuso sexual. Infantil. Muito. Acontece, principalmente, tem várias pesquisas que a gente vê que a maioria das pessoas que abusam são pessoas próximas, assim, da família, né? Então, isso é muito delicado. Quando essa criança, ela vai crescendo, a fase da adolescência, jovem adulto,
Tem muitas coisas sociais envolvidas também. E claro que cada pessoa vai enxergar de uma forma, vai se desenvolver de uma forma. Só que quando a gente pega uma crença central, que é basicamente uma ideia muito profunda que você tem de si, que é basicamente uma ideia Você já que... nasce com ela. Não, você forma isso ao longo do tempo. Tá. Então, por exemplo, vamos supor que a minha crença central é: eu sou uma pessoa legal. Que é até o exemplo que eu dei do filme Divertidamente, que é muito Sim. interessante a forma que eles trabalham isso, né? Tá. E aí, ela é uma crença muito rígida. Ou seja, todas as coisas ao meu redor vão meio que direcionar pra aquela crença de eu sou uma pessoa legal. Só que vamos supor que ao longo do tempo, essa crença vai se modificando e eu começo a achar que eu não sou boa o suficiente. Ou que não sou uma pessoa legal, tudo que eu faço é ruim. Tem muitas crenças centrais que... Sim, é porque você vai se disso, deparando né? também com coisas fora de você, né? Sim. E aí você se vê diferente do ambiente, das pessoas, e aí você começa a achar, então, que o seu jeito, porque a gente tem essa tendência, né? Achar que o nosso jeito é o errado. É isso, né? Pode acontecer, né? Pode, Tem né? várias Também. formas de Seria uma interpretação. perspectiva negativa. Sim. Ah, E aí é muito interessante a forma que o nosso cérebro funciona, porque assim, basicamente, o seu cérebro, ele tá acostumado a lidar com padrões, mesmo que o padrão seja ruim, disfuncional. Então, por exemplo, se eu acredito, se a minha crença central é eu não mereço ser amada, é muito provável que todos os meus comportamentos vão influenciar pra isso. Ou seja, se eu tiver alguém que me ama, eu não vou aceitar, porque eu vou achar que é ruim. entendi. Por isso você que... já cria uma resistência. Sim, tem o famoso dedo podre, porque às vezes, tipo, não é que as pessoas que estão ao meu redor que são ruins, às vezes é eu que escolho, porque eu não tô acostumada com alguém que me ame. Aí quando alguém vai lá e me ama de verdade, eu fico assim, ué, que negócio estranho é esse? Desconfiada, né? Você não tá Sentimento aqui pra mim. é esse, porque você não conhece, Você né? não conhece Esse amor. algo seguro. Mas o que é o amor, né? É muito Então, subjetivo, né? E é muito da forma que a gente aceita ou não isso. Então, quando a gente fala de uma mulher um pouco mais madura, se essa crença central ela não foi reestruturada no sentido de não, calma lá, deixa eu tentar entender. Será que realmente eu não mereço ser amada? Será que realmente eu posso me enxergar de uma forma diferente? Enfim, tentar reestruturar isso de uma forma saudável e boa. É muito provável que tenha muitas questões ali envolvidas que vão influenciar para que essa mulher não tenha nenhum... ou tenha pouca uma resiliência, uma autoestima mais saudável. Isso vai influenciar em todas as escolhas da vida, né? Uma questão que pode estar aí é o próprio amor próprio, o autoamor, né? Por exemplo, porque se eu tenho dificuldade de aceitar o amor, como anda o meu amor próprio, né? Quer dizer, nem tá assim totalmente desconhecido pra mim. Sim ou não? Sim. É uma coisa que tem muita relação, né? Porque se a gente não tem uma visão sobre nós de uma forma positiva, é muito difícil que a gente até consiga aceitar a visão positiva sobre os outros. Então, por exemplo, vamos supor que eu chego aqui e falo pra você, nossa, seu cabelo é maravilhoso. Se você acha seu cabelo feio, você vai olhar pra mim e ficar, você tá louca. Você tá mentindo. Você tá Ela tá mentindo pra mim. Exatamente isso. Então, assim, é muito, muito provável que... E por mais que o nosso cabelo seja parecido, usando isso como exemplo, assim... Sim. Cara, eu acho... De uma forma pessoal, eu acho o cabelo cacheado muito, muito, muito lindo. Eu acho maravilhoso. Eu também. Eu passei pelo processo de transição, porque eu tinha progressiva. Passamos. Foi todo um processo de identificação pessoal, então eu valorizo É muito importante isso. Sim. Eu me encontrei muito mais depois que eu assumi o meu cabelo. Então, eu natural. me encontrei como pessoa, assim, foi uma coisa maravilhosa. Então, vamos supor que eu tenho uma visão muito negativa de mim. Às vezes, as pessoas fazem algum tipo de elogio e a probabilidade de eu acreditar, distorcer né? esse elogio e falar, tipo assim, ela só tá falando isso porque ela, sei lá... Quer me agradar. Quer me agradar, ou porque, não deve ser tudo isso, não. Tentar negligenciar isso é muito provável que aconteça, né? Então, é muito importante a gente conseguir fazer essa diferenciação e mudar a nossa lente, né? Porque é muito um tipo de óculos que a gente coloca pra enxergar o mundo, pra enxergar a gente. Então, é um processo bem delicado. Óculos que você tá falando seria o sistema? Não necessariamente. Tudo que colocam pra gente, como a gente tem que ver? Depende. É estereótipos? Que, assim, também. É que seria como se fosse a nossa crença que a gente tem das pessoas. Então, por exemplo, esse exemplo que eu dei, né? De eu sou uma pessoa legal, ou eu não sou boa o suficiente. Como se fosse crenças que a gente vai colocando, são as lentes que a gente usa pra enxergar o mundo. E até no filme, assim, Divertidamente, é muito legal, porque... Tem uma parte que é tipo as cordinhas, sabe? Que a Riley vai lá e faz assim. Aí,
Quando ela faz assim numa cordinha, é uma memória que tem, é uma experiência que ela tem. Você tá Aquilo falando são desse lentes. último filme. Aham. Eu não assisti ainda, mas legal, então, ó, eu vou... Tem uma coisa muito lúdica no filme que ele demonstra muito isso, que são as lentes que a Olha aí, Ryan pessoal, usa uma pra... dica da Isabela, né? Assista, é muito legal. Ele demonstra de uma forma muito, assim, lúdica e muito clara como que acontece na nossa cabeça, né? Então, qual que é a função da terapia também, que é basicamente ela entender a função das emoções dela, entender que não necessariamente o fato dela achar que não vai ser aceita em um lugar, ela tem que se moldar por completo pra ser aceita, como se fosse um camaleão, assim. Claro que a gente tá falando de uma adolescente, né? Sim, mas a gente vai desenvolvendo Com esse certeza. camaleão ao longo da vida, viu? A gente certeza. vai desenvolvendo. E esse absorver, né? A criança absorve muitas coisas, lógico, do próprio ambiente familiar. Uhum. Então, à medida que a gente vai quebrando esses padrões, né? Que a gente vai absorvendo, a gente também vai mudando as pessoas, ou ajudando, pelo menos. Eu acredito nisso, que ajudando as pessoas que estão à nossa volta a quebrar. Fazer diferente, né? Uhum. É possível que isso aconteça também, né? Porque, por exemplo, se eu tô em um ambiente em que todo mundo... Eu vou pegar um exemplo de família no sentido de estruturação da criança, de criação, né? Tá. Se eu vim de uma família em que a maior parte da forma de me educar foi punição, me batendo, falando que eu sou ruim, chantageando, esse tipo de coisa que é bem tóxico, que a gente vê diversas teorias, não só teorias em si, mas a gente vê na prática mesmo como isso não funciona, como isso é ruim. Tem muitos profissionais que batem muito na tecla, tem a neurociência, tem muita coisa pra amparar. E ainda assim é uma coisa que as pessoas costumam fazer e defender que violência infantil é legal. Hã? Tem muita... Tem que apanhar existe mesmo. isso. Existe muito, eu ouço muito isso. Muito, muito, Tá. Só tem jeito, só dá jeito batendo. E isso é uma coisa bem delicada, assim, porque tem todo um arcabouço, não só teórico por trás, mas prático mesmo, porque eu já trabalhei também com criança, eu já estudei muito sobre isso. Então, assim, é uma coisa que não tem como argumentar e falar que tem como justificar algum tipo de violência, sabe? Em relação à criança. Não Bem, eu já sou contra um grito, né? Eu já sou contra um grito, porque pessoas que gritam muito, falam muito alto com a criança também já geram trauma, né? Pode ser que sim, né? E aí, se a gente imagina pegar esse batendo, exemplo, né? Assim, batendo, né? Com e às vezes agressão não só física mesmo. uma agressão física, mas uma agressão psicológica de falar, você não é bom, você não merece ser amado. E isso acontece muito. É muito triste, acontece muito. Você é burra. Né? E esse tipo de vozinha fica na nossa cabeça. Você nunca vai ser nada na vida. Né? Isso acontece muito. E aí, vamos supor que eu vim de um contexto assim. Se eu decido quebrar esse ciclo, é muito provável que... Pode ser que tenha muito julgamento e tudo mais, mas a probabilidade da próxima geração que vem depois de mim seja mais saudável emocionalmente. Então, é uma coisa, então, de geração para geração, que vai melhorando à medida... Teoricamente, né? Isso na teoria, por enquanto, né? A gente tem esse sonho da prática. Eu sou muito sonhadora, então... É um processo, assim, que demora, mas... Acontece. Querendo ou não, se a gente tem consciência disso, se a gente quer entender as nossas emoções, entender o que aconteceu lá atrás, quais são as nossas ideias sobre isso, como que isso moldou a gente, é um processo muito difícil. Um dos grandes problemas que isso tem aqui, por exemplo, lembra que eu falei da crença central, que é aquela vozinha que é muito rígida, ela é muito enraizada, assim. Se eu acredito que minha mãe me bate porque ela me ama, é muito provável que eu associe uma coisa a outra. Que amor e violência estão ali, ó. Os dois são a mesma coisa. Entendi. E aí, como que você vai explicar pra uma mulher que ela não merece apanhar? Não só fisicamente, assim, mas psicologicamente. Como que você vai explicar... Nossa, isso já explica muita coisa. Como que você vai explicar pra uma mulher ou pra um homem, tanto faz, porque a gente sabe que, né, envolve público masculino também. Claro. E é muito... legal falar sobre os homens, porque geralmente tem uma casca no sentido de eu sou durão e não sei o que lá. E não é nada disso. Você vai analisar... É só uma casca mesmo. Só um detalhe, assim, a gente vê muito na teoria e na prática, que eu vejo, assim, na minha área clínica, que eu já atendi alguns homens, atendo também, apesar de não ser meu público-alvo, eu atendo. Quanto mais a pessoa homens é arrogante... procurando terapia, sim, isso é sensacional, ótimo. Maravilhoso. Quanto mais a pessoa é arrogante, né, Eduardo? no sentido de... Olha, eu incluindo o Eduardo aqui. Meu namorado, lindo. Quanto mais a pessoa é arrogante no sentido de eu sou incrível, não sei o que lá,
você vê que é porque a pessoa quer se provar, né? Você fica, tá, e como que você se vê de verdade? Porque se você só se verdade, esconde atrás dos seus músculos, como que tá a sua ideia sobre você mesmo? Você realmente precisa ficar se provando o tempo todo, né? Isso é Então, exaustivo, né? Muito, nossa, muito, Eu acho. muito cansativo. Voltando nessa parte da crença central, se uma pessoa, ela cresceu, ela acha do fundo do coração dela, assim, que violência e amor estão aqui, ó, é muito provável que ela vai ser propensa a ter um relacionamento abusivo no futuro. De aceitar tipos de violência psicológica, tipos de violência física. Por quê? Acreditando que aquele é o amor. Sim, porque entendi. Nossa. o nosso cérebro... Você viu, Marcel? Ele foi moldado pra encontrar padrões. Então, assim, se o meu desconhecido... Vamos supor que o meu desconhecido é um amor saudável. Eu não faço a menor ideia do que é um amor saudável, porque eu cresci ouvindo que eu te bato porque eu te amo. E aí chega uma pessoa que tem um amor saudável pra me oferecer. Eu vou achar aquilo estranho. Eu não vou me atrair por aquilo. Porque neuroquimicamente falando, não bate, entendeu? Você sabe o que você tá falando? Eu tô vendo pessoas. Tá vendo pessoas que eu conheço, sabe assim? Pois é. Muito interessante. Continua, por favor, Isabela. Então, Você está elucidando, né, o cenário real da vida, né? Sim, isso acontece muito. Não é uma coisa clara. Não, não acontece é uma coisa consciente, assim, né? sempre. Tipo, nossa, eu super sei disso. Não, às vezes você não Já pensou a tem pessoa ideia, assistindo né? esse podcast e entendendo ela, a situação dela, né? Olha que maravilha. Por isso que a terapia é tão importante, pra esclarecer esse tipo de coisa. E aí, vamos supor que, sei lá, você que tá me assistindo e fala, meu Deus, eu me identifico, e agora? Ai, eu vou morrer. Calma. Calma, tipo assim, você não vai o morrer. fato de a gente identificar alguma coisa, entender algum tipo de padrão de comportamento, não necessariamente significa que você precisa agir agora. Tipo, meu Deus, eu quero... Calma, respira. Primeiro, vamos entender, vamos se conhecer. Vamos entender a sua história de vida, vamos entender como que você chegou até aqui, como que você construiu tudo isso, quais são os pontos bons, os pontos que a gente precisa olhar com mais profundidade, assim. Na minha abordagem de trabalhar, eu gosto muito de focar nas coisas positivas também, né? Então, não é só chegar pra uma pessoa e falar assim, esses são os seus efeitos, vamos trabalhar isso. Não. Fala assim, imagina. ok. Aí a pessoa sai correndo. Né? Não, vamos lá. Isso aqui você foi muito bem. Aqui a gente viu que tem uma resiliência. E só o fato da pessoa procurar ajuda psicológica, procurar um tipo de auxílio profissional, assim, já diz muito, né? Isso, e também acho assim, a gente tem que parar de ver, os nossos defeitos como, né? Porque assim, ninguém é perfeito, não é verdade, Isabela? E a gente tem sim os nossos defeitos, mas que muitos, a maioria, não sei se todos, podem ser transformados, né? Podem ser remodulados, podem ser lapidados. Eu acredito muito nisso. Sou muito positiva, né? Então, mas eu acredito. Você acha que eu tô louca? Não. Assim, quando a gente vê algum tipo de déficit na gente, que seria basicamente o eu ideal. Então, vamos supor que aqui é meu eu ideal. Quem eu idealizo? A Isabela ideal que eu idealizo. Será que é a Isabela real? Entre um e outro tem um gap, né? Tem um espaço. Sim. Pra gente chegar nesse eu ideal, é claro que esse eu ideal, ele pode ser muito autoexigente. Ele pode ser muito, assim, nossa, eu preciso ser perfeito. E nanana. Então, percebe que esse eu ideal, às vezes a gente tem que mudar o eu ideal. No sentido de, vamos flexibilizar um pouquinho, vamos também aceitar que a gente pode sim ter os nossos momentos de fragilidade, de vulnerabilidade também, né? Que porque sabe que parece que esse eu ideal é como se fosse assim, como se tivesse um anzol aqui, né? À medida que você dá um passo, ele também dá um passo. Você nunca vai alcançar. Não é assim? Sim, isso acontece muito. Então assim, gente, não existe a perfeição, mas existe o quê? A melhoria, né? A gente pode melhorar. E aceitar também, abraçar isso, né? Isso. Esse é um conceito, assim, de autocompaixão muito significativo, né? Maravilhoso. Adorei seu termo. Autocompaixão. É o que a gente precisa desenvolver. Eu acredito muito nisso. E um outro assunto, assim, que eu acho muito interessante trazer em relação a isso é a forma que eu vejo muito que as mulheres lidam com o corpo, com a alimentação, com o padrão social. Assim, tudo bem que essa exigência, pode né? ser um tipo de assunto muito batido nesse sentido, só que eu vejo mas cada um tem a sua abordagem e sempre alguém vai falar alguma coisa diferente. Sim, eu gosto muito desse ambiente de exercício físico, de alimentação saudável, porque faz sentido pra mim. Nós também, né, Má? Faz sentido pra mim em relação a qual que é a minha ideia de estilo de vida, porque eu quero chegar nos meus 80 anos saudável.
correndo Eu atrás dos também. meus netos, entendeu? Tipo assim, porque é uma coisa que faz Principalmente a sentido, né? mente, né? Eu acho. Então, O corpo, tudo, mas a é mente. tudo ali, Eu interligado. não sei porque meu pai teve Alzheimer, entendeu? Sim. Então eu me cobro isso, essa cuidar da minha mente. Entendeu? Conseguir trabalhar isso, né? É. E como eu tô inserida nesse meio de, por exemplo, de academia, de alimentação, eu acabo observando muitos comportamentos que eu fico assim, meu Deus, vamos trabalhar essa autoestima. Isso é muito disfuncional, cara. No sentido De se comparar. Não só de se comparar também, mas assim, de achar que, por exemplo, eu tô aqui, aí eu quero emagrecer, sei lá, 5 quilos em um mês. Beleza, você vai lá e emagrece. Mas aí você começa a se restringir de um monte de coisa. Ah, não vou comer aquilo, não vou comer isso, nanana. Fonte e voz da minha cabeça, porque na maioria das vezes não tem um acompanhamento nutricional, que é muito importante. Depois que eu passei com uma nutricionista, minha vida mudou. É importante, Eu comecei a ter eu muito acho. mais noção das coisas, assim, da comida, que a comida não é Não, inimiga. uma comida, gente. Ela é minha Eu amiga, jamais gente. deixaria de comer alguma coisa. Só mesmo se eu não gostar mais daquilo. Não, eu não vou Porque eu me sou comilona, restringir. eu gosto de comer e eu gosto de sentir prazer com a comida. Então, só que muitas vezes a gente acaba colocando a comida nesse lugar de nossa inimiga, né? De, eu não posso comer aquilo, eu não posso comer isso. Aí vai lá, você perde 5 quilos em um mês, beleza. Mas aí depois, quando você solta as brechas, assim, você meio que, eu consegui atingir meu objetivo. Você vai lá e engorda 10 em 2 meses. Porque você, tipo, aumenta bem muito isso. mais o seu nível de consumo, o seu comportamento. Ansiedade. Muitas vezes tem a ver com as nossas emoções que são desreguladas. Então, assim, eu tô com uma desregulação emocional em relação a, sei lá, uma tristeza exacerbada, uma ansiedade exacerbada, uma frustração muito grande, ou algum tipo de coisa, assim, que envolve muitas emoções, um estresse muito grande. O seu corpo, ele precisa meio que se autorregular, entrar nesse equilíbrio, né? Nessa O homeostase. próprio corpo da gente busca esse equilíbrio, né? Busca. Só que às vezes a gente acaba transferindo isso pra algo que não é saudável. Entendi. Que tem a ver com... É porque, assim, uma coisa que eu acho muito interessante às vezes a gente tá com vontade de comer um docinho, um brigadeirinho, um negocinho. E tá tudo bem a gente ficar com essa vontade. Só que eu observo que muitas vezes não é que a gente quer um docinho, a gente quer dopamina. A gente quer um tipo de estímulo pro nosso corpo, porque a gente fica o dia todo, vamos supor, trabalhando em um lugar que a gente não gosta, fazendo coisa que a gente não gosta, não faz Geralmente exercício a gente faz, físico. eu não posso bebe reclamar, não, água, porque eu faço tudo que eu come gosto. fruta. Não tem nenhum tipo de energia no sentido de onde que tá a sua dopamina, o seu sol? Quando que você libera a dopamina pro seu corpo? Geralmente não tem. E aí o docinho é um tipo de dopamina rápida, que dá um prazer rápido, instantâneo pro seu cérebro. Você tem esse prazer daquela dose de dopamina, parece que, nossa, que delícia, voltei a viver de uma forma gostosa, assim, sentir um prazer. Mas é uma ilusão. Só que aí depois cai o seu nível de dopamina, daí você fica nessa. Não é que eu acho assim, que você não pode comer doce. Não, gente. No meu plano alimentar tem um docinho. Eu falei pra minha nutri, não tira o meu chocolate. Eu amo chocolate. Não pode. Tipo assim, eu como tudo que eu quero, eu como. Só que é muito importante a gente ter consciência de... Tá, será que eu tô buscando esse doce porque eu quero uma dopamina rápida? Porque eu não tô dando isso pro meu cérebro? Você questiona, né? Ou será que eu quero esse docinho porque, tipo assim... Não, eu quero, Por que mas estou eu sei buscando essa comida, esse tipo de alimento? O que esse alimento significa pra mim, sabe? Porque alimento tem muita questão de afetividade. Por exemplo, a canjica que a minha avó faz quando eu quero. Tem um afeto, querendo ou não. Tem uma relação social com a comida. A gente sentar à mesa, pedir uma coxinha. Então, é uma coisa muito gostosa. A gente não pode encarar isso como se fosse nossa inimiga. Só que quando a gente deposita na comida toda a nossa frustração emocional, isso acaba influenciando muita coisa. E aí tem vários transtornos alimentares que podem vir disso também, né? Então, entendi. É um processo que exige um acompanhamento tanto psicológico quanto nutricional, em alguns casos médicos, assim, pra ver essa questão de como que tá as suas vitaminas no seu corpo, né? Como que anda tudo isso. Então, eu acho incrível como é que o nosso corpo e a nossa mente, eles estão assim, ó, conectados. ligadinhos. Eu também vejo dessa forma. Isso porque, né? Você sabe, não sei se você sabe. Eu trabalho com a dança, né? E a dança... a dança conecta muito, né? Atividade física, né? Em geral. Seja lá qual for que você faça. Mas você permitir que essa comunicação, né, aconteça é importante. Porque, às vezes, tem pessoas que não sabem que isso existe. Tem pessoas que sabem que não tem consciência corporal. Né? E fica só ali no plano mental mesmo. No campo mental. Então, acho que o corpo dela é quase um... Como que eu posso dizer? É um acessório. Né? Não é o meu corpo. Né? Meu corpo que eu quero cuidar.
né? Uhum. Então, a pessoa que fica muito no campo mental, eu vejo dessa forma. Tô errada? Não, eu acredito que tem muito disso da falta da consciência corporal e enxergar Isso, o corpo então. como se fosse um inimigo, né? E achar que, por exemplo, se eu fizer 1000 plásticas, é isso que eu vou resolver meu problema. Só que o problema não é você fazer a plástica, o problema é você achar que a solução da sua vida tá ali, sem você trabalhar sua mente, seu estilo de vida, a sua ideia sobre si, sua autoestima, seu autoconceito, sua autocompaixão. Isso. Se a gente não trabalha nessa Tá por base, trás, né, daquela perfeição física, né? a gente vai continuar se olhando no espelho e vai pensar, meu Deus, que coisa horrível. É muito provável que isso aconteça, né? Não que necessariamente Entendi. isso vai acontecer. Mas tem muita ligação mesmo, né? E uma coisa que eu costumo trabalhar muito com os meus pacientes é a consciência corporal sobre as suas emoções. Por exemplo, você tá com raiva. Aonde que você tá sentindo essa raiva no corpo? Eu tô sentindo, sei lá, minha mão começar a tremer. Eu tô sentindo minha cara ficar um pouco mais vermelha. Eu tô sentindo minha barriga ficar um pouco mais fria, de gelada, sei lá. Então, quando a gente começa a ter Uma essa ânsia de consciência, vômito. isso, alguma coisa assim de sentir no seu corpo onde que tá essa emoção, né? Legal isso. O tremor na mão, tô sentindo minha pele começar a suar. Ok, vamos tentar analisar, né? Como que você sente isso no seu corpo pra você não ficar no automático 100% do tempo, né? Porque é muito fácil a gente só explodir, só tipo, ou explodir ou implodir. E os dois são ruins. Também acho. Você explode no sentido de um ataque de raiva, ou você implode no sentido de... Ou você se retrai, fica mais fechadinho, começa a enxergar as coisas de uma forma muito negativa, aí volta a As lente duas que eu formas falei. são autodestrutivas. São. Ah. Até no explodir, ele pode ser destrutivo pro sentido do ambiente, né? Tanto é que a gente vê muitas pessoas que têm ataque de raiva, que são extremamente agressivas, e tem pessoas que são agressivas com elas mesmas. Sim. Então, é um processo, assim, que se a gente Ela não se maltrata, trabalha né? muito, não trabalha com essa consciência, não só das emoções, mas dos seus pensamentos, do que essa voz interna. Sabe quando a gente tá fazendo alguma coisinha e daí vem uma voz na nossa cabeça, tipo, eu sou muito ruim nisso, ou nossa, caramba, eu fui bem nisso, ou nossa, que legal que eu consegui fazer tal coisa. Esse diálogo interno, o que a gente costuma falar pra gente quando a gente tá fazendo alguma coisa? Quando a gente tá fazendo qualquer tipo de coisa, se relacionando com alguém. Se a gente não tem consciência dessa vozinha, é muito provável que essa vozinha, ela coloca a gente num patamar que bagunça tudo, entendeu? Eu entendi. Bem, esse diálogo interno é muito importante, eu acredito nisso. E bem, eu tenho um diálogo interno constante. Ai, que bom. Muitas vezes, esse diálogo interno, ele vem recheado de distorções cognitivas, que é um termo técnico, mas de uma forma... eu ia perguntar pra você agora sobre cognitivo. Sim, de uma forma, assim, simplificando, é como se a nossa lente tivesse sujinha, assim. Então, eu vou dar um exemplo, só pra ficar claro. Por favor. Vamos imaginar que eu tô no shopping, e aí eu vejo uma amiga que eu não vi há muito tempo, eu tô lá sentada, e eu vejo que ela passa por mim e nem fala nada. Eu posso pensar várias coisas sobre isso. Primeiro, eu posso pensar, nossa, fulana tá brava comigo. Ela não me viu, ela tá brava comigo. Aí, com esse pensamento, eu já fico brava com fulana. Eu já viro a cara pra fulana. Eu já tenho certeza absoluta que fulana tá brava comigo. Nossa, eu, assim, tenho certeza. Ou eu posso pensar, nossa, ela não me viu, né? Tá tudo bem, vou lá falar com ela. Aí eu chego lá pra falar com ela e ela, nossa, eu nem te vi, oi, quanto tempo e tudo mais. Então, percebe que essa voz interna, ela vai ditar muito como que eu vou reagir, como que eu vou me sentir, como eu vou me comportar e a ideia que eu tenho disso. Vamos supor que eu acho que eu leio a mente das pessoas. Isso é muito comum, a gente achar que vai ler a mente das pessoas, né? Eu tenho certeza que fulano tá bravo comigo. A gente não lê a mente. A gente só sente as pessoas. E às vezes a gente pode sentir errado, como você falou. Porque vai depender de como eu estou, né? Comigo. Sim, claro. Às vezes a gente acha que é tudo sobre a gente, né? Que o mundo gira ao nosso redor. E não é assim que acontece, né? Então, se a gente não questiona esse pensamento de quais as evidências reais, físicas, concretas, assim, que eu tenho que fulano tá bravo comigo. Às vezes você não tem evidência nenhuma. Você só pensou que ela tá brava porque ela não olha a nossa cara. Mas às vezes ela nem te viu. Ela só tava, tipo, preocupada com o cachorro dela, sei lá. É bem assim. Sabe mesmo. assim? Mas eu nem te vi. Então, essa distorção cognitiva que pode ser tanto de eu achar que eu tô lendo a mente dos outros, ou eu achar que, por exemplo, sei lá, tá chovendo. Aí eu penso, meu Deus, tá chovendo. Eu vou voltar pra casa, vai estar tudo alagado, vai dar um furacão, o mundo vai acabar. Você percebe que aconteceu uma coisa aqui. Aí eu já catastrofizei, como se fosse uma catástrofe por completo, de meu Deus, vou ser assaltada. E calma, só tá chovendo. Nossa, você tá descrevendo a minha mãe.
Aí ela melhorou bastante. É. Mas ela era bem assim, é verdade. E se a gente dá voz a isso sem a gente parar, questionar, entender, tá? Quais as evidências que eu tenho que o mundo realmente vai acabar, sabe? É muito provável que a gente se deixe levar e aí vem ansiedade, pode vir, né? Várias emoções. Em alguns casos, dependendo do contexto, dependendo da crença central que já tem ali um pouco mais anterior, que é como se fosse a nossa base, pode ter vários transtornos mentais que são um pouco mais difíceis a gente Vou te fazer uma pergunta analisar. sobre isso. Se eu convivo com uma pessoa assim, como você acabou de falar, que a mente dela já vai fazendo tudo acontecer, né? E aquilo me incomoda de alguma forma. Eu posso desenvolver o outro lado extremo, né? Que tudo vai dar certo. Tira isso da cabeça. Isso também é ruim. Sim. É muito fácil a gente ir pra um outro extremo no sentido de proteção mesmo, né? É como se fosse a gente se protegendo. Por exemplo, você, vamos supor, né? Tem um certo receio, pegou um ranço desses pensamentos catastróficos. De, ai, meu Deus do céu. E aí a gente tenta ir pra um outro lado de, não, tudo vai dar certo. Só que nesse meio termo, assim, o medo, ele é muito importante porque ele protege a gente, né? Sim, então, é verdade. Pode acontecer, né? Da gente não... Tem a sua função. Todas as emoções, elas têm uma função maravilhosa, específica. Eu também acho. Funcionam de uma forma assim, eu aprendi, magnífica. Na verdade, isso. Eu aprendi. Que bom, porque não é... Tem muita gente que tenta se afastar da tristeza, por exemplo. E, na minha opinião, assim, a tristeza é uma das emoções mais lindas que existem. Inspiradoras, né? Eu acho. Porque a tristeza, ela Os faz você artistas geralmente se inspiram muito, né? Através da tristeza, eu acho. Eu não tô falando aqui de um humor depressivo, de não, depressão, de uma coisa assim, tipo, estou nossa, te entendendo. estou no fundo do poço. Eu acho só importante deixar claro isso, porque pode haver uma certa confusão, né? Então, por favor, Isabela, explica isso bem explicado. Né? Quando a gente fala de uma tristeza, é basicamente assim. Tem um autor na psicologia que eu adoro ele, que é o Viktor Frankl. Eu vou parafrasear. Viktor Frankl. Ele é o quê? Da logoterapia. É uma abordagem. Isso, uma abordagem da psicologia que tem a ver com fenomenologia e tal. Ele é muito lindo, muito legal. Assim, a teoria dele eu gosto muito de estudar também. Depois você fala um pouquinho dessa teoria pra gente conhecer. Falo. Eu sou muito curiosa de falar. Pode falar. Eu gosto muito de uma frase, eu vou parafrasear. Ele basicamente fala assim: se acontecer uma situação anormal com você, tipo, sei lá, meu cachorro morreu, alguém morreu, alguma coisa anormal. A sua reação normal é você ficar triste com isso. Você ficar brava, você ficar frustrado. Alguma reação você vai ter. Sim. Se acontecer um desastre na sua vida, você vai ficar de boa, feliz, na paz de Jesus? Não vai. Não. Você precisa dessa emoção, assim, pra sentir. O luto, ele é importante pra gente conseguir elaborar e tudo mais. Você pode ter uma forma diferente de administrar aquele sentimento. Sim. Mas você tem que sentir, né? Eu acho. Com certeza. E aí, o que muitas pessoas fazem, que eu observo muito, a gente pega essa tristeza e fala assim, não quero sentir essa tristeza porque você tá me desagradando. Não é gostoso, assim, tipo, ai, que gostosinho sentir essa tristeza. Não é. Só que se a gente não sente essa tristeza, ela vai pra algum lugar. Sabe quando a gente fala pra uma criança, engole o choro? É uma das piores coisas que a gente pode fazer pra uma criança, entre várias outras coisas, né? Mas uma delas é isso, né? De pedir pra criança engolir o choro, porque o que você tá ensinando pra ela? Isso vai ter um reflexo gigantesco na vida adulta, se isso não for tratado. Você tá ensinando pra ela, não lide com as suas emoções, engula suas emoções, se vira pra você engolir aquilo. Se o choro tá vindo, é porque esse choro, ele precisa vir. É uma forma de autorregulação emocional. Sim. O choro, eu costumo falar pros meus pacientes, né? Que o choro é tão importante quanto fazer xixi. E a criança chora bastante. Sim. Porque é a linguagem dela, né? Sim. Eu costumo falar isso. Assim, ela não sabe expressar ainda em palavras. Então, o que ela quer... Aquela frase, né? Quem não chora não mama. Vai. Pra criança, isso é muito real, sim, não é? Sim, e às vezes até a gente também não consegue expressar em palavras. E é muito provável que a gente expresse... em uma birra de adulto, assim, de ficar, por exemplo, batendo o pé ao invés de você ir lá e falar assim, olha, eu fiquei chateada com você por causa disso. A pessoa só vira a cara. Que tipo de recurso que essa pessoa teve que ela aprendeu pra desenvolver essas questões emocionais dela, né? Então, voltando nessa questão de engolir o choro. Quando a gente fala pra criança engole o choro, a gente tá falando pra ela, pega essa emoção que é importante. É como se fosse engole o seu vômito, engole o seu, tipo, segura o seu xixi. Isso pode gerar muitas questões físicas muito sérias. Realmente, assim. Fale de todas, Isabela. Fale de todas para nós, não? Quando a gente... Eu costumo comparar isso porque, às vezes, a parte física é muito mais fácil a gente validar do que uma parte emocional. Então, quando a gente engole o choro, a gente foi aprendendo desde lá da nossa infância que chorar é ruim, chorar é errado, a tristeza
é sinônimo de fraqueza. É muito provável que chegue na fase adulta, se a gente não elabora, ressignifica que a tristeza ela pode ser, sim, uma coisa muito positiva, é muito provável que todas essas emoções, elas estão ali reprimidas, guardadas. Isso vai pro corpo. Isso pode ir na forma de dor de estômago, na forma de alguma coisa na pele, o cabelo cair. Enfim, tem várias formas, assim, que pode ir pro nosso corpo, né? Porque é tudo uma coisa só. Então, é muito importante a gente pegar essa tristeza e entender, tá, mas o que você quer me dizer? Porque as nossas emoções, elas demonstram uma necessidade. Então, por exemplo, a tristeza, ela vai demonstrar uma necessidade de uma introspecção. Vamos supor, vou dar um exemplo, assim. Vamos supor que eu estou em um relacionamento. É que eu gosto muito de falar de relacionamento, porque Por favor, tem muito também, a ver com adoro. autoestima e tudo mais. Sim, se a gente não se relacionar, como é que a gente vai saber como a gente tá, né? O nosso Exatamente. termômetro, eu acredito que seja no relacionamento. Sim. Qualquer tipo de relacionamento. Quando a gente olha pra dentro, a tristeza, ela tem uma função de introspecção, de eu me fechar na minha conchinha, olhar pra dentro e entender que quais são os movimentos, então, que eu preciso fazer pra não permitir mais com que as pessoas me tratem desse jeito, por exemplo. Sim. Então, é uma emoção, assim, fantástica, fundamental. E muitas vezes as pessoas colocam dentro de uma caixinha de não quero senti-la. E quando a gente não sente, muitas consequências podem surgir a partir daí, né? Nossa, eu tô imaginando aqui. Inúmeras consequências, né? Demais. É importante conversar com os nossos sentimentos, né? Dialogar, esse diálogo interno com os nossos sentimentos. Nossa, realmente, assim, porque se a gente não tem esse tipo de diálogo, é muito fácil a gente passar por cima das nossas emoções de uma forma bem... sem entender mesmo o que aquilo tá acontecendo e só viver a vida no automático. E aí isso vai se reverberar pra todas as áreas da nossa vida. Tudo, assim. Tanto em relação ao trabalho, a forma da gente se comunicar com as pessoas de família, de amigos, a forma que a gente lida, né, com o nosso corpo, que a gente tava comentando há pouco tempo. Então, se a gente não tem essa consciência de quem eu sou, quais são os meus princípios, quais são os meus valores, é muito fácil a gente só passar por cima sem ter uma perspectiva um pouco mais específica daquilo. Sabendo mais ou menos, a gente já faz isso, né? Imagina se a gente não souber, porque assim, quem eu sou, talvez nessa vida eu não consiga descobrir, né? Mas pelo menos ter uma ideia, né? E isso é importante, eu acho, né? Porque todos os dias é um convívio com você mesmo e com os outros, né? E as pessoas podem dizer muito de você também. Claro. Né? Sobre você. Essa troca, né? Eu acho bem importante. Estou amando o nosso bate-papo, Isabela. Você falou de todos? O quê? Todos os motivos, todas as formas? Você falou? Não, na verdade, você falou só da tem como, tristeza, assim, né? Das emoções, você fala, né? Isso, então... É muito, né? Nossa, é muito magnífico, assim, uma outra emoção que acaba sendo mal interpretada é a ansiedade. Por favor, fale da nossa famosa ansiedade. Quem não tem ansiedade hoje? Pois é. Geralmente, Né? as pessoas costumam achar que a ansiedade é uma coisa ruim, preciso me curar da ansiedade. É quando eu recebo algum paciente e falo assim, eu não quero mais ter ansiedade na minha vida. Falou, então, não é possível. A gente vai trabalhar a ansiedade de uma forma que seja saudável. Já vai sabendo que não é assim. Mágica, né? Então, porque a ansiedade, ela é uma emoção como todas as outras. Ela é tão importante quanto a alegria. E eu posso sentir ansiedade diante de várias situações, Claro. né? Não só uma única. A ansiedade, ela é importante pra fazer a gente se preparar pra uma prova, por exemplo. Pra gente se preparar pra prova da autoescola, sei lá. Uma gravação do podcast? Então, Ao vivo? Ontem, que nem ontem, eu tava dando uma revisada nos assuntos, assim, porque a gente sabe que dentro do arcabouço da psicologia tem muitas vertentes, muitas teorias. E assim, não tem como a gente lembrar de tudo 100% do tempo, né? Então, é muito legal a gente fazer esse tipo de preparação, né? Então, a ansiedade, ela tem essa função mesmo, né? Da gente se preparar pra algo. Só que tem um detalhe muito importante, que quando a ansiedade, ela tá exagerada, que é aqueles pensamentos que eu falei, né? De catástrofe, de generalizar, tipo assim, nossa, se um homem foi aquela ruim voz comigo, central. todos os homens serão ruins comigo, eu odeio todos os homens da face da terra, homem é tudo igual. É uma coisa muito comum que eu costumo escutar. Ai, desculpa. Então, assim, é um processo que se a gente não tem um diálogo interno no sentido de questionar esses pensamentos, é muito provável que a gente acredite 100% naquilo e baseie a nossa vida nesse aspecto, né? São crenças limitantes? Sim. Podemos chamar assim? De crenças limitantes? Sim, que são te limita de ir ideias, além, né? De ir além daquela situação. Então, aí você conhece um cara, aí você
se limita a conhecer aquela pessoa, né? Porque você já generalizou que nenhum homem, né? É bom o Sim. suficiente para você. Então, e aí envolve muitas questões, né? Porque é legal a gente perceber qual que é o seu diálogo com você, como que tá a sua relação com você. Porque se você não tiver uma relação saudável com você, não tem pessoa no mundo que vai te fazer feliz, porque você não tá feliz com você mesmo, né? Então isso pode gerar muita ansiedade, pode gerar uma tristeza, um humor deprimido, ou pode gerar uma certa raiva exacerbada sobre alguma situação. Então, se a gente não analisa essa ansiedade no sentido de colocar ela no lugar dela, eu gosto muito desse exemplo do filme, né, de novo, Tá. porque Não, pode usar. A gente vai assistir esse filme. é muito legal, porque tem uma... Já assistiu? Já, né? Já assistiu uma? Não. Então nós vamos Foi assistir. engraçado que quando eu tava assistindo o filme com ele, acontecia alguma coisa e ia lá e falava a teoria por trás daquilo pra ele. Tipo, olha, na psicologia é isso e isso que acontece. Eduardo, você tá se formando em psicólogo, Então, né? E... É bom ter um psicólogo perto da gente. Eu acho. Tem minha filha, né? Que é pertinho ali. Me ajuda bastante. Aliás, eu estou aqui desenvolvendo esse papo com você. Muita ajuda dela. Ai, que legal. Que legal. E quando a gente tem esse tipo de diálogo, né? De entender que... Tá, esse é o lugar da ansiedade, né? Que tem até uma parte no filme que ela tem... Não é spoiler, é só um detalhezinho assim. Que ela tem uma Mas eu cadeirinha também nem ligo de... pra spoiler. Porque Mas o povo a gente sempre então. tem... É verdade, é verdade. Tem uma parte que ela tem uma cadeirinha de massagem, assim. Que ela é colocada nessa cadeirinha de massagem, ela fica relaxada. Tipo, as outras emoções pegam ela e colocam ela nessa cadeirinha de massagem de... Calma, respira. O que você pode controlar agora? Ansiedade. Ah, eu posso controlar que amanhã a Riley tem prova de espanhol dela. Ok, ótimo. Vamos estudar pra prova de espanhol, então. E não de colocar, né, tipo, deixar a ansiedade tomar conta por completo, porque senão a probabilidade de ter crise de pânico, que é diferente, né? Crise de ansiedade e crise de pânico. Tá. De ter uma crise de pânico que tem muito a ver com uma questão física de eu tô morrendo. A pessoa tem certeza que tá morrendo. Ela realmente... É uma coisa muito horrível, assim, muito séria, porque pode envolver dissociação, que a pessoa achar que ela não tá aqui, ela sente que ela tá fora do ambiente, que ela é fora de si. Isso tudo porque Mas a ansiedade pode levar a pessoa a ter essa Sim. crise de pânico. Vai depender do grau da ansiedade. e então, da uma medida intensidade. que a gente pode tomar, como você estava de acordo com o desenho, é você se ocupar de alguma coisa que é importante pra você. Sim ou não? Depende. Ou saber por que da ansiedade, né? É importante entender a ansiedade no sentido de... Nos ajude a entender, Isabela, a ansiedade. É um processo muito complicado, assim, porque depende muito de cada pessoa, como que cada pessoa vai lidar com isso, né? Então, primeiro, a consciência das suas emoções, consciência corporal, de o que tem me deixado ansiosa, quais são os tipos de pensamentos que eu tenho. Dentro da psicologia, tem uma técnica na minha abordagem que é RPD, que é Registro de Pensamento Disfuncional. Basicamente, é uma tabelinha que eu mando para os meus pacientes. E aí tem lá a situação, a pessoa descreve a situação, qual foi o pensamento que ela teve nessa situação, qual foi a emoção que ela teve, o que ela fez com essa emoção. E como que a gente pode questionar esse pensamento para não só ir, entendeu? Tipo, acreditar 100% nas vozes da minha cabeça, de... se tá chovendo agora, com certeza eu vou ficar alagado no meio da avenida e vou ser assaltado. Fonte, vozes da minha cabeça. Tipo assim, eu não tenho nenhuma base científica, eu não vejo futuro, eu tô catastrofizando. Então, quando a gente consegue questionar esses pensamentos de calma lá, é só uma chuva. Essas são as evidências que eu tenho agora. É isso que eu tenho pra lidar agora. A gente começa a entender um pouquinho melhor como que as coisas funcionam. Né? Então, vou te fazer uma pergunta agora. No caso, a gente pode trabalhar a respiração, porque é através da respiração, né? Aquela respiração longa e profunda, levar o ar, né? Encher os pulmões, ajuda bastante, eu acredito muito, né? Isso. É o fato, assim, de oxigenar o cérebro mais e melhor. Então, ajuda a elucidar, a clarear e a entender a ansiedade e a acalmar? Muito. Muito. Inclusive, é uma das principais técnicas, assim. Olha, tem a respiração diafragmática, que é literalmente a gente respirar pelo diafragma, e não só respirar pelo peito. Geralmente, quando a gente vai respirar, a gente tem a tendência de respirar, tipo, por aqui, assim. Só enche o peito, né? E aí, é legal, eu sempre ensino pros meus pacientes, coloca a mão na barriga e se concentra na sua barriga. Assim, aí você respira, segura, solta. Faz isso quantas vezes você precisar. Tanto é que a personagem no filme, ela não tem nariz. A ansiedade dá pra perceber que ela não tem nariz. Por quê? A respiração é curta.
Então, Olha que interessante. É. Mas você observou isso sim. porque você é psicóloga. E não é uma coisa... Porque quando a gente respira muito... Isso daqui não tá indo oxigênio nenhum pro seu cérebro. O seu cérebro não tá funcionando direito. Sangue, nada de oxigênio. Você fica hiperventilando e o seu sangue, o pH, ele é alterado. E se o pH, ele altera, é muito provável que você tenha uma despersonalização, que é esse negócio de você não achar que você é você. Que você tenha a sensação que você saiu do ambiente, porque é um nível de noradrenalina, adrenalina, dopamina muito grande, assim, no seu corpo. E é isso que é a crise de pânico, né? Chegamos à crise de pânico. Pois é. Gente, Chegamos à crise de pânico. olha o quanto estamos aprendendo com a Isabela aqui. Nessa questão da crise de pânico, pra gente acalmar no primeiro momento, não tem como desligar o botãozinho, né? Então, eu ensino, né, meus pacientes a trabalhar com a respiração, o olhar periférico, da gente olhar assim pro lado, porque o olhar periférico, a gente tem quando a gente tá um pouco atento, assim, de, o que será que tem ali? Aí a gente tá aqui, por exemplo, tô preocupada com o Eduardo, que tá ali do lado com o Maciel. Aí eu fico olhando, né, assim. Esse olhar periférico, ele é, tipo, contra a crise de pânico, porque ele te ajuda a se autorregular. Outra coisa importante é a gente perceber os sentidos, assim, por exemplo. O que eu tô sentindo de cheiro? Eu tô sentindo cheiro de... Sei lá, não tô sentindo cheiro de nada agora. A essência que o Maciel colocou aqui antes da gente começar. Eu tô sentindo o cheiro do meu perfume, tô sentindo o cheiro de grama molhada, tô sentindo o gosto de, sei lá, do café, tô sentindo o gosto da menta que eu coloquei na minha boca, tô sentindo na minha parte física, os 5 sentidos. A gente começa a enumerar isso. Eu tô sentindo, por exemplo, aqui minha blusa que tá gelada. Eu tô sentindo que a minha mão tá gelada, porque eu tô com frio. Então, eu começar a sentir isso, sabe? Eu começar a observar. O que eu tô observando? Eu tô observando o microfone. Eu tô observando, principalmente no olhar periférico. O que eu tô olhando aqui, ó? Tô observando a parede. Eu tô observando aqui, sem movimentar a minha cabeça. Isso ajuda na hora da crise de pânico, pra você se acalmar. Só que... E é um instinto, né, na verdade. Porque como é que você vai raciocinar? Não, é um treino. É um treino. É um treino de habilidade que a gente faz em terapia, né? Pra pessoa desenvolver isso. Beleza, a crise de pânico passou. Só que aí vem a ansiedade. A ansiedade, ela reforça a crise de pânico. Então, por exemplo, eu vou lá, acabei de ter uma crise de pânico, que é rápida, geralmente, 10 a 15 minutos. E aí eu fico assim, meu Deus, quando vai ser a próxima? Quando vai ser a próxima? Aí nisso que eu fico, quando vai ser a próxima? Aí já gerou outra ansiedade. Aí vem outro gatilho, porque o gatilho é a própria crise. E aí vai vindo uma crise atrás da outra. Nossa, gente, isso é perigoso demais. Alguém pode morrer? Não, porque o nosso corpo, esse tipo de resposta é uma coisa fisiológica. É como se o seu corpo estivesse entendendo que tem um leão correndo atrás de você. E aí, quando o leão tá correndo atrás de você, o que você precisa? Você precisa de energia pra correr dele, ou pra você lutar, ou pra você paralisar. Acontecem essas 3 reações. Eu vou te perguntar uma coisa assim, mas não, é que me veio uma curiosidade. A pessoa pode imaginar que ela tá infartando? Sim. Tem muita gente que chega no hospital assim, eu tô infartando. A pessoa, não, é uma crise de pânico, vai pra um psicólogo ou vai pra um psiquiatra, assim. E geralmente tem um déficit, assim, bem significativo, pelo menos que eu observo, assim, de algumas pessoas que já chegaram até mim, que chegou no hospital com uma crise gigantesca de pânico, a pessoa não recomendou um psicólogo, não recomendou um psiquiatra, só fala, toma um calmantezinho e vai pra médico, casa. Você fala do médico. E isso é uma coisa muito delicada, porque se a gente não trabalha na manutenção desses sintomas, pra você continuar tendo, isso é muito grave. E isso gera um estresse no corpo. Nossa, demais. Muito. A crise de pânico, ela dura rápido, de 10 a 15 minutos. Só que você pode ficar tendo vários episódios de crise. A ansiedade, ela pode aumentar muito, de gerar mais crise ainda. Daí você fica numa crise de ansiedade, que é basicamente essa agonia de quando vai ser a próxima, quando vai ser a próxima. Daí meu Deus, acontece a próxima, você fica esperando. Se a gente não tem uma manutenção com o trabalho, não só de remédio, que também é importante, mas também de psicólogo. Isso que eu ia falar, você recomendaria, assim, além do tratamento com psicólogo, psiquiatra, né, se precisar. Sim. Por exemplo, sei lá, a pessoa não tem condições, sei lá, o que você recomendaria, assim, uma dica, assim, a pessoa tá em casa, fale aí para as pessoas, o que você, a sua dica.
Primeiro que assim, a gente observa que tem muitos conteúdos na internet sobre essa questão da ansiedade, que a gente chama de psicoeducação. Que é basicamente isso que eu tô fazendo aqui com vocês, de ensinar o que é uma crise de pânico, o que é uma crise de ansiedade, que não é uma coisa tão clara. Essas diquinhas que eu dei de como você se acalma na crise. Então tem muitos conteúdos sobre isso, óbvio que tem que pesquisar se você é uma pessoa que tá falando coisas Você tem um ou... canal, alguma coisa para as pessoas? Ou você tem um Instagram? Sim, eu tenho o meu Instagram. Assim, no meu Instagram eu falo de uma forma mais específica sobre autoestima, mas acaba envolvendo um pouco dessa questão de ansiedade, porque é uma coisa que gera muito, né? Tem muitas coisas que as pessoas envolvem, né? Então, tendo entendendo, primeiramente, né? Fazendo esse registro de pensamento, por exemplo, que eu falei. De questionar os seus pensamentos. Inclusive, eu tenho um arquivo bem legal que eu mando pros meus pacientes. Eu posso mandar, se você quiser, me chama lá no Instagram que eu te mando. Olha aí, gente. É um arquivo muito legal, assim, que tem 20 perguntas pra gente questionar esses pensamentos automáticos que vem. Legal. Ele só vem, assim. Às vezes a gente nem percebe que ele vem, ele só veio. Então, se a gente consegue questionar esses pensamentos, não que a sua vida vai mudar de uma hora para outra, mas é um treino. Se você começar nada a ter uma do dia pra noite. autoconsciência, né? E tudo também, na vida é um treino, é um exercício, tudo. O sistema público de saúde, né, o SUS, ele oferece também esse tipo de serviço de terapia. Claro que tem uma fila, tem que esperar e tudo mais. Também tem uma plataforma que se chama PsyMatch, que geralmente é um valor social bem acessível de terapia. Eu não conheço os psicólogos no sentido de nunca fiz terapia lá, mas foi algo que me recomendaram e eu olhei, assim, então... Você é de Taboão da Serra? Eu sou do Campo Limpo. Nosso vizinho. Então, a gente precisa pensar nessas pessoas, porque não é só rico que sofre disso, né? Todo mundo, né? Sofrem também. Com certeza. Então é legal, assim, ter essas outras probabilidades e tudo mais. E também entender muito qual que é a nossa prioridade no momento, né? Porque às vezes a gente acha muito mais vantajoso, sei lá, fazer uma viagem e pagar, sei lá, quanto uma viagem do que tratar da raiz do problema. Não que não é legal fazer uma viagem, mas eu vou dar um exemplo. Essa caneca aqui, sobre o estresse no nosso corpo, tá? Tá. Aqui, a caneca tá com água até aqui. E aí, o que acontece? Se a gente começa a estressar muito o nosso corpo com várias questões, várias crises de pânico, várias crises de ansiedade, o estresse vai sumindo, né? Beleza, vamos supor que o estresse tá aqui. E aí, o que acontece? Você vai lá, viaja, tem um final de semana maravilhoso, você não tá mais em contato com aquela fonte de estresse. Você volta pro trabalho, não é que a sua energia recarregou. Não, é que você só parou. Aí você entra mais um pouquinho em contato com o estresse, aí sobe de novo. Não é que você despeja a água e... Entendi. Ok, recarreguei as baterias. Não existe isso de recarregar, porque o estresse ele é acumulativo. A gente tem a impressão que recarregou porque a gente ficou um tempinho fora do período da nossa fonte de estresse primária. Só que quando a gente volta tudo de novo. Então, se a gente escolhe investir no sentido de como que eu posso não permitir com que o meu copinho do estresse se encha tão fácil, que tem a ver com essas questões de saber colocar limite nas pessoas, de saber entender como que eu tô funcionando no ambiente, o que eu aceito, o que eu não aceito, aonde eu tô, por que eu tô, como que eu posso analisar isso, né? Então, envolve muitas questões. O dedo levantado. Então, assim, essa fonte de estresse primária seria tudo isso que você tá falando, certo? Sim. E é muito delicado porque, às vezes, a fonte de estresse primário tá na nossa casa. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. E aí, como que você faz? Você não vai pra casa? Você vai dormir na rua? Como que você faz, né? Então, é importante ter um tipo de planejamento de... Tá, o que eu posso fazer pra sair daqui o mais rápido possível? Então, eu sei que é uma realidade muito complicada. Não é assim, o dinheiro não nasce em árvore. A gente sabe de tudo isso. Só que... é aquilo, o que eu posso fazer com a realidade que eu tenho hoje pra minimizar os danos mentais que eu tenho? Porque a probabilidade das pessoas geralmente pararem no hospital e paralisar o corpo é altíssima. Tanto é que tem muitas pessoas com muito dinheiro no hospital. Por quê? Trabalha, o nível de estresse sobe, aí o corpo fala assim, querido, você já deu? Aí o próprio corpo Fala de novo sobre essas pessoas que trabalham e o nível de estresse sobe. Viu, gente, que trabalha. Eu conheço várias pessoas. É uma coisa Como muito... é que chama? Burnout. Que é basicamente um tipo de situação em que você tá muito, assim, acumulado. E eu acho muito delicado isso, que geralmente as pessoas romantizam. Eu sou workaholic, eu não paro de trabalhar um segundo, tipo... Amiga, você não tá bem. Você precisa descansar, né? Eu também acho. Ou amigo, tanto faz. Então, assim, quando a gente
não consegue ter esse equilíbrio de o que eu faço pra descansar, qual que é o meu momento de descanso ativo. O descanso ativo é quando a gente, sei lá, sai no café com uma amiga, quando a gente vai no parque, adoro. quando a gente vai andar de bicicleta, sem a função de produzir alguma coisa. Você só tá descansando. Tô vendo o patinho na lagoa, sei lá, tá lendo um livro, sem a intenção de produzir. Você tá falando as coisas que eu mais gosto de fazer. Descansando. Tô fazendo meio yoga, assim, pra relaxar meu corpo. Não pra... Tô fazendo yoga pra ficar gostosa. Não, tô fazendo pra relaxar meu corpo. Assim, Adoro relaxar. Ou o descanso passivo, que é a gente dormir. Os dois são muito importantes pra autorregulação emocional. Se a gente não tem isso, se a gente fica o tempo todo trabalhando, primeiro que tem que analisar as causas disso, né? Por que você tá trabalhando tanto? Do que você quer fugir de você? Você tá fugindo de alguma coisa. Se você tá focando muito em uma coisa só, provavelmente você tá fugindo de algo. Você tá fugindo de alguma coisa aí que eu não vou saber falar. É você que vai ter que se analisar pra descobrir. Trabalho em excesso, então é uma fuga. Na maioria das vezes. E ninguém sabe. Não é tão claro, né? Porque, às vezes, a pessoa pode trabalhar em excesso porque se ela não trabalhar, ela vai passar fome. Acontece. Só que é muito importante a gente sempre ter em mente o que eu posso fazer com os recursos que eu tenho hoje pra não surtar. Porque é muito sério isso. Tem gente que morre porque... Não é que a ansiedade mata Morre de morrer mesmo. Sim, literalmente. Não é que a ansiedade mata em si, mas o que acontece? O nosso corpo tá tudo ali, nossa mente e o nosso corpo. Se eu aumento muito o nível de estresse, isso se chama psicossomática, né? Que basicamente vai pro corpo. Então, pode desenvolver algumas doenças físicas, desencadeando dessas questões psicológicas. Se a gente não foca em tratar essas questões psicológicas, o corpo, ele sofre muito. Imagina. Então, é importante, assim, fazer porque todo ele esse vira trabalho, só um depósito de estresse, né? Sim. E às vezes a gente só... E a gente vai se iludindo vida, que né? vai desestressando e, na verdade... A gente acha que desestressa, aí depois vai lá e começa ao olho piscar, assim. Começa a tremer, começa... É um sintoma? Sim. Eu lembro que quando eu tava no meu ensino fundamental, eu odeio matemática. Eu sou muito ruim em matemática. E aí... Eu lembro que na minha época do ensino fundamental, eu precisava de alguns pontinhos pra passar em matemática. Gente, do nada eu sentia meu olho piscando assim, eu não fazia ideia do que era aquilo. Eu fiquei, gente, meu olho tá bugado, é isso, não tem o que fazer. E aí, depois de alguns anos que eu fui perceber que era estresse por causa da prova de matemática. Nossa, então, é um estresse grande, né? Muito. Ai, gente, graças a Deus eu não preciso mais passar usar por isso. matemática. Assim, a gente usa um pouquinho no sentido da contabilidade da clínica, mas não é nada assim, igual na época da escola, né? Mas... Beleza, a gente passou por isso e tal, só que eu vejo muito que quando a gente fala de adolescente, pré-adolescente, isso é muito negligenciado. Tipo, você não sabe de nada da vida. É bem assim cala mesmo. a boca, você não tem que pagar conta. Não, mas a pessoa tá passando por um processo assim que ela... De transformação. Basicamente, ela tem que, entre mil aspas, sabe? Você não tem que decidir nada agora, mas essa pressão de o que você vai fazer na sua vida, o que você vai fazer de faculdade ano que vem. Eu não sei nem o que a pessoa já tá passando por um processo hormonal, né, assim, de transformação. Sim, ainda tem mais... Ela já não sabe quem ela é. Uma crise de identidade, né? Adolescência. Sim. É isso, tô errada. Se eu estiver errada, você pode falar, não, Marília, não é assim. Né? Porque eu fui adolescente, eu passei pela minha adolescência. E o que você tá falando é real. Essa cobrança. E geralmente essa cobrança vem com o quê? Você tem que fazer alguma coisa que te dê dinheiro. Né? Sim. Essa questão da... Aí você vai, o que dá dinheiro, né? Não é melhor fazer uma coisa que eu gosto? Então, tem vários autores que falam sobre dessa crise, assim, de identidade da fase da adolescência. E é muito, muito comum mesmo, a gente vê isso na prática, né? Só que, assim, geralmente quando a gente tenta... E aí vai muito da projeção que os pais colocam em cima do filho. De, se eu sou advogado, meu filho vai ser advogado também. Só que às vezes a pessoa odeia lei, cara, negócio chato. Se a pessoa acha, tem gente que adora. Não, sim, gente, mas não é específico pra ninguém. Cada um vai se identificar com alguma coisa que a Isabela tá falando. Né? Sim. Então, depende muito, né? Porque às vezes a pessoa tá tão assim... E aí entra na questão da autoestima de novo, porque se eu preciso me moldar igual um camaleão pra ser amada pelos meus pais, é muito provável que eu realmente me molde pra parecer a filhinha perfeita, o filhinho perfeito, pra fazer aquilo que meu pai e minha mãe querem pra ser amado. Porque senão eu não sou amado. Olha só que difícil, assim, lidar com isso, né? É muito difícil. Então, por isso que é muito importante isso pode estar camuflado na gente. Nossa, a gente pode demorar muito pra ver, né? Muito. E tem muita gente que... Eu conheço muitos casos, assim, a pessoa faz faculdade de, sei lá, um curso que não gosta. Aí, mãe, aqui tá o seu diploma, agora eu vou fazer o que eu gosto. Só que
gente, como que isso é possível, né? Você ficou 5, 6 anos da sua vida fazendo algo só pra agradar uma pessoa que... Quem vai sofrer com essa profissão é você, não é seu pai, sua mãe, seu tio, sua avó. Eu acredito até que essa pessoa nem vai desenvolver, né? Na prática, essa profissão. Com certeza. Não tem como. Por isso que a gente vê, né? Muitas pessoas, é formada em tal coisa, mas não exerce. Tem várias vertentes, assim, né? E até numa questão de explorar ambientes. Até na psicologia mesmo, atualmente eu tenho a minha empresa, tenho a minha clínica, eu sou autônoma. E assim, é muito difícil ser autônoma, porque se eu não trabalho, eu não tenho. Mas ao mesmo tempo, se eu trabalho, eu tenho. Né? Na psicologia tem muito conhecimento pra gente fazer curso, vender conhecimento, vender aula, vender muitas coisas que também geram isso, né? Então acho que sair um pouco dessa caixinha de só existe uma possibilidade é muito importante. Outra, até vou mencionar o podcast anterior, a edição 14, que a Fátima veio aqui, ela é professora, e ela falou, e a gente falou sobre exatamente isso, pessoas que não precisam se formar numa profissão, né? Tem pessoas que querem ser mecânico, quer fazer o curso, né? Aquilo você fala, um curso profissionalizante, né? Tem o talento né? Se eu quero ser vendedora de alguma coisa, né? Se eu quero trabalhar no balcão de um mercado, as pessoas não têm que se sentir menosprezada, inferiorizada, porque o importante é se ela tá feliz com o que ela faz. Se ela tem qualidade de vida. Eu trabalho lá no balcão do mercado, mas eu posso ir na academia, eu posso fazer uma caminhada, né? Eu posso ter uma alimentação legal. Tô errada? Não. Olha, edição 14. É muito legal esse papo com a Fátima. É muito legal, Assiste assim, a lá gente que tem... você vai gostar. Vou assistir, sim. A gente ter essas perspectivas a mais, né? Porque não é só um único caminho que existe, né? Não, eu acredito que não. Você só tem que assumir aquilo pra você e não se preocupar com que... Eu sei que é um processo. Difícil. Tudo é um processo. Mas a gente tem que falar, né? Que a gente tem que frisar, eu acho. Não se preocupar em agradar as pessoas, né? Sim. Assim, logo de cara. É lógico que a gente vai cometer isso, né? Vai querer agradar alguém um dia. Mas se agradar em primeiro lugar. Né? Sim. Tô errado? Quando a gente... Assim, a gente nasce com a necessidade do outro. É uma coisa intrínseca, né? Quando a gente vai estudar um pouquinho, assim, da psicologia social, a gente vê muito isso, né? Que é importante o outro na nossa vida. Qual que é a visão que a outra pessoa tem de mim? Tanto é que isso é um dos pontos que influenciam na construção da sua autoestima. A visão externa sobre você. Mas, obviamente, a sua interpretação sobre isso. Então, não é que tem problema eu chegar pra minha mãe e falar assim, eu vou fazer um macarrãozinho pra agradar minha mãe hoje. Isso, né? Eu não vejo problema. também. Mas quando eu pego e passo por cima de uma coisa muito importante pra mim, por exemplo, sei lá, eu vou deixar de me posicionar, eu vou deixar de ser quem eu sou pra agradar alguém, porque tem muitas pessoas que são narcisistas, né? Então, só pensa sobre ela e tudo mais. Inclusive, esse termo narcisismo, ele é muito confundido, né? Mas fala um pouquinho pra gente sobre... tudo que você falar, eu vou pedir pra você falar, né? Aí eu não sei até que hora a gente vai ficar conversando. Eu adoro falar sobre isso. Geralmente, ficou muito famoso o termo mãe narcisista. Só que narcisismo é um transtorno de personalidade. Ou seja, é algo que... é da pessoa, não necessariamente que é... A gente já nasce assim? Sim. Tá. Não necessariamente que é uma coisa associada com mãe, pai, avô, tio. Não, é uma coisa da personalidade da pessoa. A pessoa é assim. Então, por exemplo, geralmente pessoas que têm esse traço narcisista, ela tem uma autoestima lá embaixo, muito baixa, muito baixa. Por isso que ela precisa ficar se provando o tempo todo, ela precisa fazer com que tudo seja sobre ela, porque ela não se basta. Aí ela fica, por exemplo, eu sei que fulana tem uma insegurança gigantesca com o nariz dela. Aí eu vou começar a falar assim, nossa, mas seu nariz, eu acho que seu nariz tá meio diferente, ele tá maior, né? Sabe, assim, fazer esse tipo de comentário. Entendi. Aí a pessoa já fica mal. Porque é muito mais fácil eu apontar o dedo pra outra pessoa e falar de uma insegurança dela do que eu abrir espaço pra ela falar de uma insegurança minha. Então, assim, claro que... mas isso é covardia, eu acho. Eu não posso fazer isso com a pessoa, né? Se eu sei que aquilo incomoda a pessoa, por que eu vou falar daquilo pra pessoa? Porque é ego, né? Faz bem. Às vezes faz bem pra pessoa diminuir a outra pra se sentir bem. Então, entendi. Agora entendi a posição do narcisista. Diminuir o outro pra ela se sentir bem. Isso revela uma autoestima muito fragilizada, porque a pessoa não se basta por si só. Ela tem essa necessidade
de fazer com que outra pessoa se sinta mal pra que ela se sinta menos mal, entendeu? Então isso é muito delicado. E quando é o contrário? Em que A sentido? pessoa já quer mesmo que ninguém veja ela, quer que as pessoas tenham essa visão dela. É algum transtorno também? Essa visão dela, em que sentido você fala? Uma visão dela ser uma pessoa foda, assim, não? Não, Introspectiva. Introspectiva dela, tipo assim, não me vejam aqui, não me elogiem, não falam nada, entendeu? É uma questão de baixa autoestima aí. Também. Sim. Então, a baixa autoestima, ela pode se manifestar em várias questões. Tanto uma Mas pessoa... não tem a ver com narcisismo. Não. Ah, tá. Tanto uma pessoa, assim, que ela tem uma baixa autoestima e ela se sente insegura, ela se menospreza, ou uma pessoa que é muito arrogante, que também fala de uma autoestima que não é nem um pouco saudável. E aí, uma autoestima nossa, saudável entendi. é quando a gente... Bom, filma essa parte. É muito importante isso. Isso, filma. Uma autoestima saudável é quando a gente consegue estar de acordo com a realidade. Então, por exemplo, se eu sei que... O exemplo que eu tava dando sobre mim. Sim. Eu não sou boa em matemática, física, química. Não sou boa. Eu sei disso, eu sei de uma limitação que eu tenho. Eu reconheço isso. Sim. Só que se eu chego pra você e falo assim, eu sou a melhor pessoa do mundo pra te ensinar matemática. A minha autoestima, ela tá diferenciada, ela tá a mais. Eu sou Mas se isso a pessoa aqui... estiver brincando, ela estiver falando isso pra ironizar. É um caso, né? Tipo, pode tá, acontecer. entendi. Tá. Mas se eu realmente acho que eu sou incrível em matemática, eu sou isso aqui. Na minha cabeça eu sou isso aqui, mas na verdade eu sou isso aqui. Então, é muito... Isso também demonstra uma autoestima que não tá saudável. Uma autoestima saudável tem a ver com eu balancear e enxergar a realidade. Então, isso é muito importante, né? As minhas verdades. Sim, só que muitas vezes essa lente, ela tá distorcida tanto pra um lado exacerbado de eu me vejo a melhor pessoa do mundo, Ou a pior. ou eu me vejo a pior pessoa do mundo. E aí, pra gente trabalhar numa autoestima saudável, a gente analisar as duas partes e balancear com a Nenhuma realidade, das né? duas são saudáveis. Não. Se for muito pra um dos extremos, Entendi. e aí, porque se a gente for pra um dos extremos, a pessoa tem traços mais narcisistas, ou a pessoa tem traços mais de insegurança, de não se sentir bem, de se achar a pior pessoa do mundo. E em ambos os casos, envolve muita questão de análise pessoal e todas as coisas da vida da pessoa vai estar baseada na autoestima dela. Porque é o conceito que ela tem. Então, se eu tenho uma autoestima ruim, é muito provável que eu vou me colocar em posições, em situações em que isso vai me prejudicar. Nos dois lados, né? Sim. Então, por exemplo, se eu tenho uma autoestima muito exagerada, que eu acho que todo mundo tá me olhando porque eu sou a linda, maravilhosa, mais linda do mundo. E às vezes a pessoa não tá nem aí pra mim, às vezes eu sou chata, tipo, ai, menina chata, meu Deus do céu. Então, assim, isso pode acontecer também, né? Claro. Das pessoas... Somos humanos. Sim, da gente acabar se vangloriando o tempo todo, ser arrogante. Porque ninguém pode comigo, eu sou o melhor de todos. Só que assim, aí você vai ver um pouquinho mais a fundo, você vê que a pessoa, tipo, ela precisa se provar porque ela não se acha boa o suficiente. Ela precisa diminuir os outros pra esconder uma insegurança que ela tem, né? Muito bom. Então, a autoestima saudável, quem é que tem? É um processo, né? Que a gente vai construindo ao longo do tempo. A gente não tem. Né? A gente tá... Estamos construindo isso, né? Uma coisa que eu costumo falar muito, assim, pros Mas meus... só da gente conseguir, né, identificar as nossas inseguranças, né? Os nossos excessos. Acho que já demos um passo. Com certeza, nossa. Eu sempre falo assim, quando alguém costuma buscar terapia comigo, eu sempre falo, nossa, que bom que você veio. Já é um passo gigantesco o fato de você parar e pensar assim, não, acho que eu vou investir em mim. Não só dinheiro, mas tempo, sabe? De me escutar, de me ouvir, de ter um tempo pra conseguir Eu preciso de me terapia. analisar isso. É muito importante reconhecer isso, né? E quando a gente começa a se analisar dessa forma, eu sempre costumo falar que a autoestima ela foi aprendida. Desde lá da sua infância, tem a ver com as experiências exteriores e as experiências internas também, né? Qual que é a sua interpretação sobre isso? Aí envolve personalidade, envolve muitas questões. Mas ela é aprendida, ou seja, dá pra você reaprender. Tem como você pegar e reaprender novamente. Tem a ver com essa crença central. Eu costumo falar que é como se fosse um iceberg, assim, eu adoro fazer essa metáfora. Então, por exemplo, a pontinha do iceberg, tipo, o iceberg tá aqui, né? A pontinha do iceberg, a gente consegue ver. Lá estão os nossos pensamentos. Pensamento automático que vem. Por exemplo,
tô aqui, aí eu posso ter vários tipos de pensamento de... Ai, será que eu tô falando certo? Ai, será que tá tudo certo? Ai, será que a luz tá boa? Pensamentos que vem. Esse pensamento eu consigo analisar. Eu consigo observar. Só que não é tão claro assim. O que tá mais na ponta lá em cima são os meus comportamentos. Comportamento é tudo aquilo que eu faço. Então, eu estar falando aqui é um comportamento. Eu fazer isso aqui é um comportamento. Eu jogar meu cabelo pro lado pra pensar que, não, acho que aqui vai ficar melhor no meu ângulo, é um comportamento. Que cada comportamento também Mas a gente tem vem de gestos pensamento. impensados. Que nem eu tenho muitos gestos que eu... Também é comportamento. Tudo é comportamento. Mas não tem, assim, Não tem uma... objetivo. Às vezes eu é tô só... fazendo isso pra ficar bonitinho. Eu tô fazendo assim. Mas de qualquer forma são comportamentos. Então o fato de eu vir aqui hoje é um comportamento. O fato de eu aceitar é um comportamento. São coisas que a gente analisa, né? Então o fato de eu, sei lá, falar com alguém na rua que eu conheço, mas não sou tão próxima assim, também é um comportamento. São coisas que a gente consegue observar. E aí tem... Na ponta do iceberg tem o comportamento. Embaixo tem os nossos pensamentos. Aí, abaixo do iceberg, tem as crenças intermediárias. Essas crenças intermediárias é basicamente, assim, regras e pressupostos que eu tenho sobre mim, sobre a vida. Sempre vem com se, então. Por exemplo, se eu sou uma pessoa ruim, então tudo que eu fizer vai ser ruim. É um tipo de crença intermediária. Se eu não mereço ser amada, então não vou permitir com que ninguém me ame. É uma outra crença intermediária. Se eu sou uma pessoa boa em, sei lá, basquete, então eu vou me dar bem no jogo de basquete. Outra crença intermediária. Coisa que a gente vai... São regras que a gente tem. Né? São nossos achismos, assim. É, isso que eu ia falar. Porque a gente não sabe ainda nada, né? São basicamente nossos achismos, né? E lá no fundo, a parte mais profunda do iceberg, lá no fundão do oceano, tem as nossas crenças centrais. As crenças centrais, elas são a base. E ela sempre vem com uma questão de eu sou. Qual que é a ideia que eu tenho sobre mim, né? Tipo, eu sou legal, eu sou ruim, eu sou fracassado. É a minha própria ideia. Sim. Então, esse eu sou, ele... E aí a gente observa essa pirâmide, assim, no iceberg, né? A crença central influencia na crença intermediária. A crença intermediária vai influenciar no meu pensamento, que vai influenciar no meu comportamento. Na terapia aqui que a gente faz, a gente observa qual que é a crença central. A gente tem várias técnicas, assim, pra chegar nessa crença central e tentar entender, ok, então a gente chegou na crença de que você precisa ser amada. Tem crenças de desamor, né? Que às vezes a pessoa acha que, tipo assim... Mas aí ela já tem essa crença central, são as certezas dela, não é mais os achismos. Não, ela tem a certeza absoluta que ela não merece ser amada. Ela encontra uma carência, assim... E aí a gente vai analisando, né? Tipo, tá, mas será mesmo que você não merece ser amada? A gente vai trabalhando isso, questionando e tudo mais. Pra começar a fazer uma mudança, até chegar na mudança de comportamento, que é lá na pontinha do iceberg, que é onde a gente consegue observar. Então, por isso que a gente vê muitas pessoas em processo a gente não é nada, então. A gente tá sempre em processo. Sim, então, a gente não tá pode sempre parar reconstruindo, né? Num estágio, tipo assim, de crença mesmo, né? Eu sou isso, já... Não, porque não dá. Quando você acha que você é uma coisa, você muda. Você fala, não sou mais aquilo. Não é? Tô errada? Não. Isso é muito saudável, inclusive, né? A gente que bom. Ficar pensando sobre a gente, essas ideias e tudo mais. Isso não é tão saudável quando a gente vira camaleão e tudo que as pessoas falam que a gente aceita, né? Sem ter uma análise mais profunda, uma análise mais interna. Entendi. E por isso que a gente vê muitas pessoas que estão em processo de terapia, por exemplo. Vamos supor que hoje eu sou uma pessoa extremamente passiva, que não sei me posicionar, não sei falar. E aí eu começo a fazer terapia, eu começo a observar que aqui não é a casa da mãe Joana. Daí eu começo a me posicionar. Entendeu? E aí a gente percebe mudança de comportamento. Por quê? Foi lá na base, lá da minha crença central, que tipo assim, não, cara, eu mereço ser respeitada, entendeu? Então é um processo que envolve muitas questões, mas gera resultados muito positivos. Nem sempre, porque vale o processo de cada um e tá tudo bem, cada um no seu tempo, na paz de Jesus. Sempre, mas gente. é uma coisa que gera isso é que é legal, resultados. Né? Tá todo mundo nos seus processos, mas cada um no seu tempo, né? E na sua dimensão, né? E é isso. Muito bom, Isabela, tô adorando. Então, você falou tudo sobre a autoestima saudável? Olha, tudo, acho que eu ficaria um ano aqui falando eternamente, mas eu acho que abordei os aspectos principais, assim, em relação a isso. Sim. Até mesmo pra gente, pelo menos, aprender, né? Identificar. Como que tá a minha autoestima, né? Sim. Em que ponto que eu tô nela, né? E não é uma coisa tão fácil, assim, de avaliar, mas só do fato da gente perceber o diálogo interno que a gente tem. Por exemplo, quando eu erro, o que eu costumo falar?
quando eu erro. Eu mesma, né? Vamos supor que... sei lá, aqui derrubei a caneca. Acontece, tá tudo bem. Tipo, não é uma coisa que o mundo vai acabar. Muito provavelmente, se for alguém derrubando algo, eu poderia falar assim, não, tá tudo bem, a gente seca, tá tudo tranquilo. Mas se for eu, pode ser que eu fale pra mim, tipo, nossa, eu sou uma desastrada, eu sou um lixo, meu Deus, não serve pra nada. Esse diálogo interno, se a gente começa a ter uma noção do que eu falo pra mim quando eu erro, já é uma coisa, um passo muito grande que a gente dá de perceber isso, sabe? Sim. Sim, né, Marcelo? Marília. Então é uma coisa que mas envolve eu tô em muito, processo, né? estamos Sim. em processo, né? E eu não tenho vergonha mais dos meus processos. Ai, não, Entendeu? nem deve, assim, é uma coisa que liberta muita gente, né? Tem um livro que Porque a pessoa fala assim, você tá com essa idade e ainda... Não, filho, eu tô me descobrindo. Claro. Com essa idade, qual o problema? A gente só Antes para de tarde se do que descobrir nunca. quando a gente morre. Não é? Então eu vou viver muito ainda, porque eu Evoluir. quero descobrir muito É ainda. isso. Viu, Marcelo? É muito legal isso, porque quando a gente entende, né, que a vulnerabilidade de, por exemplo, eu aceitar que eu sou uma pessoa que estar triste é uma coisa boa, eu chegar pra você e falar, por exemplo, não gostei do que você fez, é uma coisa positiva. Me colocar nessa posição de vulnerabilidade exige muita coragem. Tem um livro que é A Coragem de Ser Imperfeito. Ele é maravilhoso. Ai, eu já ouvi falar desse livro. Ele é A muito Coragem bom. de Ser Imperfeito. Nossa, eu já li, reli, recomendo pra vários pacientes meus, assim, porque Eu ele ainda é não muito li. bom. Eu recebi como indicação de umas coisas que eu sigo, Uhum. assim. Mas eu gosto muito desse papo, entendeu? Dessas contradições, Uhum. sabe? Sim. Eu acho muito interessante. É muito legal, porque quando a gente entende que a vulnerabilidade não é uma coisa ruim, claro que em alguns contextos, né? Eu não vou ser vulnerável pra tudo e pra todos, mas Não, tudo tem um limite. sim, mas se eu quero, por exemplo, me relacionar com alguém, não só de relação amorosa, qualquer tipo de relacionamento, eu preciso da minha vulnerabilidade pra me abrir pra pessoa, senão como que eu vou me relacionar com alguém se eu tô armada, se eu tô com uma barreira? Aí a pessoa só vai se relacionar na superfície, né? Isso é muito delicado. É verdade. As questões da infância. Tem mais alguma coisa que você quer falar? Porque você falou que tudo começa lá na infância. Sim. Tem alguma coisa, por exemplo, o que pode afetar profundamente a nossa autoestima? É lá na infância. Entendeu? A gente vai fazer Sim. os cortes depois, viu? Ah, tá bom. É porque, gente, infância é uma coisa que eu adoro falar. Inclusive, eu fiz uma pesquisa sobre isso. Assim, meu TCC da faculdade foi sobre a infância, porque eu amo esse assunto. Basicamente, falando sobre infância... Posso fazer uma pergunta Claro. antes? Uma dúvida que eu Aham. tenho. A minha criança interior tem a ver com a minha infância? 100%. Ah, então beleza. Pode continuar falando. Se a gente viveu em um ambiente em que... Foi o que eu falei, né? Envolve amor e violência. Tudo no mesmo patamar de... Eu te bato porque eu te amo. Eu te bato porque se você não apanhar na rua, você vai apanhar fora. Só apanhando que você Só tem apanhando. jeito. Gente, a gente faz. Geralmente, eu costumo associar quando a gente usa punição. Psicologia do chinelo. É como se fosse adestrar um cachorro, entendeu? Sim. A gente comparar a criança com um cachorro. Já, eu vou punir. Mas nem cachorro vou também. Nem tem que ser cachorro, tá? agredido, gente, tá pelo amor de errado. Deus. Gente, as pessoas acham errado bater em idoso. Acha errado bater em mulher em um casamento. Acha errado bater em cachorro. Acha errado bater em gato e acha normal bater em criança. Por quê, né? Porque é uma construção social. E aí, isso que eu olha falei lá, da olha lá, crença da onde- central de que amor e violência estão ali. E aí, quando eu vou falar alguma coisa nesse sentido, tem muita gente, mas muita gente que não tem conhecimento nenhum sobre isso e acha que tá tudo certo você bater em alguém porque apanhou. Inclusive, muita gente que é formada em psicologia, em pedagogia, que apoia esse tipo de violência. Deveria ser ao contrário, né? Se eu apanhei, Então. então eu sei o que aconteceu. Né? Então eu não quero fazer isso com meu filho, eu não quero fazer isso com ninguém. Mas aí vem da interpretação que a pessoa teve, porque ela associou que amor é violência. E aí isso acaba prejudicando muito a autoestima. Infelizmente. Então, se a pessoa cresceu nesse contexto em que ela precisa se moldar pra ser amada, ela precisa ser a menininha boazinha do papai e da mamãe pra ser amada, é muito provável que ela vai crescer achando que ela precisa se moldar pra agradar os outros, ou que ela precisa fazer algo pra que ela consiga se encaixar em algum lugar. Isso é muito prejudicial pra autoestima, porque ela entende que ela não é amada por quem ela é. Ela entende que ela é amada de uma forma condicional. Isso é muito prejudicial. Só que quando a gente tem uma questão contrária de que ela é aceita, o choro dela é acolhido, ela não é deixada sozinha, chorando no canto até se acalmar sozinha, ela tem um apoio emocional,
ela obviamente tem os limites, né? Porque aqui em nenhum momento eu falei que não tem que colocar limite na criança. Não, sim, Muito eu pelo entendo. contrário, tem que A colocar gente limite. precisa, né? Todo mundo, o ser humano precisa dos seus limites. De uma forma respeitosa. É saudável. E né? usar os erros da criança para que ela entenda que, Reflita, cara, né? eu errei, tá tudo bem. Você não é uma pessoa ruim, mas como que você pode resolver esse erro? E aí, se a gente não dá esse recurso pra Desenvolver o essa diálogo, criança, né? habilidade social, habilidade emocional, autorregulação emocional. Tem muito adulto que não tem isso e como que vai ensinar pra criança? Né? Se nem ele tem. É verdade. Então, os eu não erros... posso dar uma coisa que eu não tenho. Então, os erros, eles são uma gigantesca oportunidade pra gente conseguir analisar isso, né? De como que eu posso resolver esse problema que eu briguei com meu amiguinho? Buscar ajuda. Né? É uma habilidade social e tudo mais. Então, colocar esses limites, porque se a criança não tem limite, ela fica solta. Quando ela tem uma criação muito permissiva, também é muito prejudicial, pode prejudicar muito a autoestima. Então, eu diria que ter um relacionamento saudável, primeiro, os pais com eles mesmos, no sentido de o pai e a mãe se conheceram, o cuidador, tio, tia, sei lá. Desenvolver essa autoanálise de que não é porque você tá com raiva que você tem direito de bater, não, meu amor. Não é porque você tá com raiva que isso te dá o direito de você gritar. Se vira pra você lidar com essa raiva, sabe? E aí entra todo o processo de autorregulação emocional, terapia, etc. Então, é um processo. A gente costuma falar muito, eu morreria pelo meu filho. Tá, mas você viveria por ele? Você eu ouvi essa frase. estruturaria a sua vida? Você repensaria? Você faria algum tipo de... Ele não quer que você morra, né? Ele quer que você viva. Não. Aí tem aquele negócio, eu apanhei e sobrevivi. Era pra ter morrido? Como assim? Tipo, era um processo que era uma prova de sobrevivência na sua infância? Que negócio é esse? As pessoas tô normalizam, viva. bate palma. Tipo assim, tá vivo, mas cheio de sequela psicológica. Uma delas é você achar que é normal bater em criança. É verdade. Sabe? Eu então, entendo você isso tem perfeitamente. muita relação, eu acho importante frisar isso, porque as pessoas não têm uma... Até mesmo no relacionamento amoroso, né? Muitas pessoas, eu morro por essa pessoa, né? Então, e tem Seria muita relação. um pensamento ou um sentimento obsessivo? Depende. Ah, tá. Depende de muitas coisas. Acho que deveria avaliar Dá muito outro bem tema. isso. Mas, enfim, eu acho que falando sobre autoestima e infância, Infância, é muito importante realizar isso. Mas também não é uma sentença. Se você foi uma criança que passou por tudo isso, não quer dizer que você tá sentenciado a ter uma autoestima ruim pra sempre. Ela é construída. Então, é possível reconstruir isso com um processo de autoconsciência, de você estar disposto a isso, né? Então, tem que estar disposto. envolve tudo isso, mas você tem que estar aberto. Não adianta nada a gente tentar bater em um lugar que a pessoa tá fechada. E cada um tem o seu tempo. A gente tem que respeitar nossa, isso também. Né? Você falou tudo. Esperar o tempo da pessoa, Sim. né? Porque às vezes a gente tá vendo, mas não é o momento. E a gente se forçar, parece que fica pior, né? Sim. Muito bom, Isabela. Muito bom. Bem, gente, eu estou amando. Eu não sei vocês aí que estão assistindo a gente, mas eu estou amando aqui. Estou aprendendo muita coisa com a Isabela. Ai, que bom. Eu gosto muito de falar sobre isso. Eu também aprendo bastante também, né? Trocando isso. Acho que é uma coisa bem positiva. Não é legal, né? Sim. Eu gosto disso também. Bom. Então, acho que faltava isso, assim, dar essa ênfase na autoestima, né? A causa principal da autoestima baixa lá na infância. Sim. Né? Então, tudo tá ligado mesmo ao ambiente, né? E a forma como a gente recebe, baseado nas crenças que a gente tem, que na verdade essas crenças não são nossas, né? Muitas delas não são nossas, né? Mas até a gente descobrir que não são nossas, elas são nossas. Dá pra entender? Não, às vezes a gente acha que eu sou dono, eu sou seu dono, mas você não é dono. Não é, ninguém é dono É uma de outra ninguém, pessoa. né? Você tá ali pra estruturar, pra ajudar, orientar e tudo mais, mas isso não te dá o direito de você bater em ninguém, cara. Então isso é muito importante. Reforçar isso, assim, de qualquer tipo de violência, sabe? Qualquer tipo de violência, gente. Física, mental, psicológica, financeira. Verbal, né? Qualquer tipo de violência. Acho que a gente tá vivendo numa era que a gente tá repetindo muito isso. Por que será, né? Se a gente parar pra pensar, porque precisa mesmo, né? Assim, eu como mãe, né? Quando a gente fala a mesma coisa pro filho mais de uma vez, né? É porque aquilo realmente precisa de uma atenção especial. Sim. Precisa realmente de uma reforma ali, né? De uma reconstrução, de uma construção. Então, repetir esse tema nunca vai ser demais, eu acho, na minha concepção. Entendeu? Mas porque você hoje abordou esse tema de uma forma diferente, né? É legal isso também, falar sobre as crianças, porque é a nossa base, né? Com certeza. Vamos ser que adultos, né? Vamos ser.
né? Às vezes a gente nem cresce, né? Fica com aquela criança incubada ali, reprimida, né? E fica aquele adulto bobo, né? E aí entra nessa birra de adulto, né? De a pessoa não sabe falar sobre as suas emoções e começa a bater pé. A pessoa não consegue se entender e começa a jogar tudo pra cima do outro. De, eu tô inseguro com alguma coisa, eu vou jogar essa insegurança em cima de você e você que se vire pra lidar com isso. Aí esse adulto vai lá e se torna mãe, pai, e joga tudo em cima da criança. Daí o ciclo se repete. Isso. Então, por isso que é importante ter essa autoconsciência. A gente tem que mudar essas gerações. A gente tem que, né, pelo menos começando pela gente mesma, lógico. Sim. Eu não posso mudar o que está fora se eu não mudo o que está dentro de mim, né? Senão fica aquela coisa que você falou, né? Não adianta eu só falar, né? Sim. Fica uma coisa meio, né? Não bate, não... Né? E é só um detalhezinho, Pode assim, falar. eu não tô falando isso no sentido de julgar alguém. Não é de julgamento. É porque melhorias mesmo. eu recebo, assim, geralmente quando eu falo sobre isso, nossa, muita gente falando que, você não sabe de nada porque você não é mãe. Mas eu estudei sobre isso, eu trabalhei com isso. E eu vejo isso de uma forma muito prática, assim, e não tem argumento no mundo que acabe justificando isso, não existe. Talvez até melhor, né? Porque você é neutra, né? Tem um sentimento neutro aí, né? Não, de meu fora, sentimento ou não? é com muita raiva mesmo. Ai, de com tipo, raiva. claro, alguém acha normal bater em criança, eu fico com Não. muita raiva, entendeu? Então, e por isso que eu tenho todo o conhecimento por trás pra falar sobre isso. Então, não é... Você tem sobrinhos? Você tem irmãos pequenos, menores? E eu já trabalhei com crianças autistas também. Então foi um processo assim que, gente, é surreal a forma que eles aprendem, a forma que a gente trabalha de modular comportamento. É muito gostoso, assim. Mas fala um pouquinho, rapidamente. Assim, eu sei que a gente tá com o tempo apertado. Eu fui mas só AT, fala rapidinho, que assim. é Você atendente consegue? terapêutica, Então, eu falo. resumir É isso. acompanhante terapêutica, né? Então, por Sim. exemplo, eu ia até a casa da criança pra ajudar ela com estímulos externos. Porque, geralmente, crianças autistas são rígidas, né? Então, por exemplo... Se uma das minhas crianças gostava muito de sentar na cadeirinha azul. Aí, quando não tinha cadeirinha azul, ele ficava muito bravo porque não tinha cadeirinha azul pra ele sentar. Então, assim, só um exemplo aleatório, assim, mas trabalhar essa rigidez de comportamento, trabalhar a questão da fala, trabalhar a questão do pedido. Então, por exemplo, ele quer pegar uma garrafa que tá em cima da geladeira. É mais fácil pra criança escalar a geladeira do que pedir ajuda. Então, Interessante, eu não sabia. ajudar a criança a pedir, a trabalhar contato visual, a trabalhar essa rigidez cognitiva, a desenvolver o diálogo, a desenvolver a coordenação motora. Tudo isso, assim, é muito importante para a criança ter vários estímulos, essa rigidez, assim, de que... Não, como que eu te ajudo a lidar com a frustração, né? Como que eu te ajudo a, sei lá, o seu brinquedinho quebrou e você tá lá chorando porque ele quebrou. É difícil pra criança entender isso, né? Que tipo, quebrou, é isso. Então, ajudar ela a se autorregular, ajudar ela a criar repertório de fala, de vocabulário, de formar frases, de não trocar tantas palavras. Claro que cada criança tem o seu nível, né? Tem as suas questões específicas, se desenvolve de uma forma. Sim. Mas ter mais horas de intervenção na casa da criança, no ambiente da criança, que eu ia até a casa da criança pra ajudar isso e também pra observar como que é o ambiente familiar. Eu já conseguia fazer algumas orientações específicas, né, de como que a mãe lida com esse comportamento, por exemplo, porque às vezes a gente acaba reforçando um comportamento que não é adequado. Então, por exemplo, a criança tem que, sei lá, fazer uma atividade, fazer o alfabeto, e ela não quer fazer. Ela entende que se ela gritar, jogar tudo pro alto, ela não vai fazer, porque da primeira vez que ela fez isso, a mãe falou assim, não, beleza, não vou deixar você fazer, porque você fez o maior escândalo. Se eu vou lá e intervir e falar assim, não, beleza, assim que você se acalmar, a gente vai fazer assim essa atividade. Aí eu espero a criança se acalmar, eu vou lá, faço com ela. Nem que seja pra eu pegar na mão dela e fazer junto com ela, pra ela entender que ela tem que fazer, é uma obrigação. Não tem a opção de não fazer. É uma responsabilidade. É uma que ela responsabilidade, tem, né? mas ao mesmo tempo eu vou ajudar ela a lidar com essa emoção que tá tudo bem você ficar triste, tá tudo bem você ficar com raiva, mas a gente vai trabalhar isso. Então, desenvolver essa habilidade, a habilidade social também. Então é muito importante todo esse processo. Foi uma experiência muito boa pra minha carreira, assim, porque eu consegui observar de uma forma muito incrível como que as crianças são maravilhosas, assim, o vínculo que elas têm com a gente. Não adianta nada a gente tentar colocar alguns limites na criança se eu nem conheço a criança. Depois de um tempo que eu tava com a criança que eu conseguia colocar alguns limites, ela me ouvia assim, tipo, ok, a Isa tá falando, então tá tudo bem. Então, eu tinha que ganhar o coração da criança, né? Sim. Pra colocar esses limites. Acolher ela, pra ela entender que meu colo é um lugar seguro, que ela pode chorar se ela quiser, mas ao mesmo tempo
eu consigo. Esse vínculo de confiança, né? Sim, eu Precisa. consigo. Ela consegue entender que quando eu tô lá é pra gente fazer alguma atividade, mas eu vou brincar também, eu vou jogar lá pra cima pra gente dar risada. Então, fazer essa diferenciação assim, é muito importante. Vou te fazer uma pergunta. Dentro de tudo isso que você falou sobre a criança autista, você atende adultos, certo? Você já conseguiu identificar um adulto com autismo que não foi identificado na infância? Sim. E ele... não, porque Tem. eu tô aqui imaginando. Porque eu conheço, do jeito que você tá falando, eu conheço pessoas adultas com esse comportamento. Sim. Eu tenho algumas E como você suspeitas. dá o diagnóstico? Não dá. Então, o psicólogo ele pode dar diagnóstico, mas ele tem que fazer uma avaliação específica pra isso. E geralmente a gente faz em conjunto com o neuro e tudo mais. Tá. Então, às vezes em processo de terapia, eu posso observar alguns comportamentos específicos, né? Que eu acho que isso daqui eu vou acender um alerta vermelho aqui. E aí tem como encaminhar, né? Pra fazer um trabalho em conjunto. Assim, Entendi. a avaliação neuropsicológica. Tá. Em conjunto com o psiquiatra também, que é importante a gente ter esse diálogo, né? Entre pessoas, Claro. assim, da saúde. Pra realmente confirmar Sim. as suas suspeitas. E dá pra dar esse diagnóstico que não é uma coisa limitante, não é uma coisa pra te aprisionar. É uma coisa pra te ajudar. Tipo assim, ó. Claro, já que a gente eu tô descobriu imaginando isso, gente, como porque que a gente pode trabalhar, né? quantas pessoas que têm limitações, talvez, de um grau de autismo, adultos, e não sabe, entendeu? E talvez o mundo exigiu coisa... Ela é muito mais ferida e muito Sim. mais machucada, Aí a acredito pessoa eu. tem a sensação do de que que, eu não outras pertenço a esse pessoas. mundo, eu tô fora da caixinha, parece que o mundo não foi feito pra mim. Aí quando a pessoa descobre, porque eu tenho isso. Não, tá bom. Agora eu já consegui entender um ela pouquinho melhor. consegue. Pode dar um certo... agora Isso. entendi, obrigada. Isso. Então tem um legal, processo. Isabela. Obrigada por responder minhas dúvidas. Imagina! Bom, Isabela, você quer falar alguma coisa, agradecer ao seu público, falar do seu Instagram, entendeu? Fica à vontade. Passe a sua mensagem para as pessoas. Obrigada. Fica à vontade. Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite. Foi muito gostoso estar aqui. Eu gosto muito de compartilhar sobre Eu adorei conhecimentos e essas coisas, porque a gente acaba falando de uma coisa e vai entrando em outra e tem tudo a ver. Eu gosto muito desse tema. E o meu Instagram é @isabela.astoreiro. Lá eu falo bastante sobre psicologia no sentido da autoestima. E eu gosto muito de trazer uma abordagem um pouco mais simplícita e prática. Não só uma coisa assim, psicologuês, assim, um negócio meio chato, assim. Então eu tento fazer isso de uma forma que fica acessível, né, pra você. E é muito legal observar isso também. Quero agradecer também você que esteve até aqui. E mandar um beijo pra minha família, pra todo mundo, porque eu tenho certeza que é muito legal ter apoio das pessoas, né? Ai, também acho. E é isso. Muito obrigada, Isabela. Gente, essa foi a nossa psicóloga de hoje, nossa convidada, Isabela Ostoreiro, né? Isso. Então eu quero agradecer a vocês também que ficaram com a gente até agora, né? E curtem, comentem, compartilhem e continuem com a gente assistindo todos os episódios do LilaCast. Muito obrigada.